Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Muito feliz por esse reencontro. Eu faço essa abertura com muita alegria e já agradecendo a presença de vocês, mas agradecendo muito ao Múcio pelo carinho com que ele aceitou esse convite, ao meu time de marketing também. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito gostosa. E hoje nós vamos fazer uma viagem, mas uma viagem de foguete, uma viagem pela nossa Via Láctea, e nós vamos aterrissar no mundo do queijo cheddar, com muitas imagens bonitas e com o nosso time aí muito junto de vocês. O nosso mediador de hoje, direto de Siritinga, vai ser o nosso gerente comercial, Alejandro Saraiva, que está aí já a postos, né, Alejandro? E um bom evento para vocês, muitas saudades de vocês. Uma boa tarde. Muito obrigada, gente. Aí, Nancy, obrigado pela apresentação. A gente vai entrar aí hoje no nosso bate-papo, né, com uma aula, na verdade, do Múcio, né, falando bastante, trazendo bastante informação para a gente sobre queijo cheddar. Queria agradecer também aqui a presença de todos, né, tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor para a gente esse aprendizado. Pessoal, queria passar algumas informações, gostaria de pedir, né, que quem tiver dúvida, perguntas, coloquem para a gente essas perguntas no QIA, tá? Logo abaixo aí na tela. Evitem enviar no chat, né? Porque eu lá tenho maior dificuldade de buscar essas perguntas. Então, foquem em colocar todas aí no QIA, que eu vou retirar essas perguntas aqui, vou controlar. E ao final da apresentação, né, a gente vai fazer, eu mesmo passaria as perguntas ao Múcio e ele poderá respondê-las. Uma última informação é que, caso não haja tempo para que todas elas sejam respondidas, vou pedir, gente, para que todos possam, aí, aqueles que não tiveram as respostas atendidas, enviá-las diretamente para o Múcio, ele vai deixar o contato também ao final, né? Que ele mesmo responde para vocês aí com certeza, ok? Então, eu vou passar aqui a palavra ao Múcio, agradecer mais uma vez a todos, um prazer estar aqui novamente depois de tanto tempo, né? E, Múcio, pode aí começar a nossa apresentação e nossa aula aí sobre queijo cheddar. Ô, Múcio, tá com o áudio desligado, tá? Agora sim, né? Eu só preciso ajeitar a parte do som aqui, que eu sempre nunca lembro onde é que ativa o som. Eu tenho alguns vídeos para mostrar, eu não sei exatamente, eu nunca lembro onde é que são os vídeos. Você quer ativar o áudio, é isso, dos vídeos? Isso. Onde fica mesmo? Eu já esqueci. Quando você entrar em compartilhar, Múcio, vai abrir a tela, né? Para você, logo abaixo, no canto inferior esquerdo, vai estar lá compartilhar com áudio. Ah, tá, um minutinho só. Ok, certo, já fiz isso. Aí clica em cima da apresentação 2 vezes, ok. Uhum. Tá aparecendo a tela grande agora para todos? Sim, está aparecendo, Okay. Múcio. Bom, são 5h05. Boa tarde a todos os amigos aí, queijeiros do Brasil e da América Latina. Sei que tem muita gente de outros países participando. Fico muito feliz de estar aqui novamente, depois de algum tempo, cerca de 10 meses que a gente não fazia nenhuma apresentação. Hoje nós temos mais de 500 inscritos, então é uma alegria poder vir falar com vocês. Eu quero, então, agradecer inicialmente à minha empresa, a IFF, né, por dar a minha oportunidade de estar aqui trabalhando com vocês. Agradeço muito a minha turma lá na IFF, que sempre me dá muito apoio na parte do marketing. E quero agradecer também ao pessoal da Fermenteca, minha amiga Nancy, né, que está aí me escutando. Nancy, muito obrigado pelo espaço, pela organização. Agradeço também a Thaís, né, que organizou tudo, toda essa parte da divulgação, inscrições, ao Alejandro, que gerencia tudo isso aí, ao Plínio, e também, né, a meus companheiros da IFF, o Tom, o Fábio,
e até meu companheiro que era da IFF, o Jacó, né, que estava escutando aí também, que sempre me dão muita força. Tá, ok? Muito obrigado a vocês por essa oportunidade. O tema de hoje vai ser queijo cheddar, né? E eu escolhi um tema que não é muito comum no Brasil. Acho que é a primeira palestra sobre cheddar que eu vejo ser feita, pelo menos online aqui no Brasil. É um queijo americano, naturalmente, de origem britânica, e não é exatamente fabricado em grande quantidade no Brasil. Mas eu achei que era interessante, e por detrás do cheddar sempre tem novos conhecimentos que a gente pode apresentar, tá ok? E eu queria também fazer uma menção aqui ao meu amigo Plínio, que está aqui escutando, que voltou à Fermentec. Plínio, seja muito bem-vindo. Você é um companheiro de muitos anos, nós já viajamos juntos, né, formado na Cantos, como eu também, Tec Laticínios. Teve uns tempos fora da Fermentec, em outro empreendimento, e agora voltou ao caminho da luz, né, Plínio? Graças a Deus, né? Voltou ao bom caminho, está com a gente novamente. Plínio, fico muito feliz de ter você aqui. Sempre usei sua imagem nas palestras, né, como inspiração. Sempre senti muito sua falta. Você é um grande companheiro. Então, a sua visão aí para nós hoje, aí através dos queijos, né, que eu quis colocar essa foto de propósito, sempre vai nos ajudar muito, tá bom? Então, eu faço essa homenagem ao Plínio, que está de volta aqui com a generosidade da Nancy, que o acolheu novamente para nos ajudar. Tá bom, Plínio? Eu queria também fazer uma pequena menção ao meu novo livro, que vocês já viram aí na mídia, que eu tenho, o Receituário Brasileiro de Queijos. Esse livro está pronto, está com a Nancy, guardado sob 7 chaves, lá em Caraguatatuba, né? Itaquaquecetuba, perdão. E não está na praia, não. Está ali no interior, ali, né, Nancy? Guardado lá, porque nós vamos fazer o lançamento desse livro na feira em Juiz de Fora, na Minas Láctea, tá? Então, nós estamos organizando tudo. O livro está prontinho. É um livro diferente. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas sobre esse livro. Vocês veem nas minhas mãos aí. Ele é um livro grande. Dessa vez, eu fiz ele maior. Vocês estão vendo ao lado, os Semiduros, é o último livro que eu fiz na feira em 2019. Aí eu fiz esse outro livro. Esse outro livro pesa 1,1 kg e ele tem um tamanho muito maior do que o anterior. Ele é muito bonito. Ele tem 331 páginas. É um livro realmente muito interessante e eu espero que vocês gostem, né? Essa capa que está aí foi confeccionada pelo meu amigo Joca, com a ajuda da Nancy, lá na fazenda do Bofete, né? É uma capa que mostra alguns queijos artesanais que são muito bonitos e que ilustra muito a visão que eu tenho de fazer queijos pelo fazimento, fazer queijos com as mãos, né? Então, esse é o livro. Eu tenho uma razão também para ter atrasado o livro, não foi somente a pandemia, não. É que eu queria esperar, minha filha Poliana ficou grávida enquanto eu estava escrevendo o livro, né? Então, aí eu esperei nascer. Eu tenho 5 netos, como vocês sabem, né? Eu faço muita menção às minhas menininhas aí nas minhas mídias. Aí vocês estão vendo a Olivia está no meu colo aí, né? Pequenininha. Ela está com 6 meses agora. E então, eu esperei que ela nascesse. Ela nasceu dia 25 de julho e eu queria muito ter essa foto que vocês estão vendo aí, né? Onde vocês estão vendo as menininhas. Elas estão todas aí, né? Então, aqui estão a Área, que está nos Estados Unidos, em Atlanta, ela mora lá, né? Depois a Lara, que é a 03, famosa, né? Depois tem a Cecília, que é a 02, a Oli, que é a 05, e a Coralina, que é a 01, que é a mais velha, tem 5 anos, tá? Então, são as meninas que alegram muito a minha vida, né? Minhas netas, e eu tenho muita alegria de conviver com elas, né? Então, eu esperei que a Pituxinha aí nascesse, né? Então, ela agora faz parte do livro. Aí vocês estão vendo algumas fotos que eu tirei quando o livro foi lançado, né? A Cecília, para ser original, tirou a foto com o livro de cabeça para baixo, eu deixei. Né? Vocês estão vendo aí, a Lara está à direita, né? A Lara, que é famosa por ser brava, né? E tudo mais. Aí vocês estão vendo a Coralina, e depois a Coralina com a Área que eu chamo de querubim, que parece um anjinho, né? Tem os cabelos cacheados igual o meu. Você deve ter percebido também que eu cortei meu cabelo, fazia quase 3 anos, né? Estava muito longo. Aí deu um corte nele aí para dar uma melhorada, sabe? Aí estão vendo uma foto onde eu apareço com as minhas 5 netas, né? Uma foto muito bonita, né? Eu tenho muito orgulho dessa foto aí, sabe? Porque é muito legal, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu preciso um minutinho só, peraí. O pointer, eu preciso ajustar o pointer aqui para poder apontar para a tela, né? Eu acho que eu esqueci de fazer isso, sabe? Um minutinho que eu estou procurando aqui, sabe? Ok, deixa assim, tá? Então, nas Minas Lácteas, né, dia 12 a 14 de julho, na noite do dia 13, nós vamos apresentar o livro para vocês. Vai ser uma alegria muito grande, tá ok?
ter esse livro lá, então eu espero que vocês tenham a oportunidade de dividir com a gente. Nós vamos vender o livro lá por R$50. Esse livro não é vendido, mas a gente doa esse dinheiro, como fazemos todos os anos, para o fundo de bolsas dos alunos carentes da Cândido Tosse. Então, colaborem também com essa causa social que a Fermentec e a FF vai estar promovendo. Então, vamos começar a falar do cheddar, né? Tá? O cheddar é um queijo, obviamente, de origem britânica, né? Começou há mais de 1000 anos, né? Na Inglaterra. Estão vendo aí a Inglaterra, né? Na verdade, o Reino Unido, com os outros países que fazem parte do Reino Unido, né? Como a Irlanda e a Escócia, o país de Gales, né? Então, a Inglaterra é o país que deu origem ao queijo cheddar. E ele nasceu num pequeno lugar, um lugarejo pequenininho que chama Cheddar. Tem lá, eu nunca fui lá, mas existe lá na Inglaterra esse lugar, sabe? Dali, o cheddar se espalhou para vários continentes, vários outros países, devido aos colonizadores britânicos, né, que viajavam muito naquela época em que o sol nunca se punha no Império Britânico, né? Então, a Austrália é um deles. Você sabe que há uns 500 anos atrás aí, né, a Inglaterra mandava os criminosos aí tudo para a Austrália, né? Era uma espécie de presídio continental, né? Então, o povo australiano, né, de origem britânica, né, e lá começou também o cheddar. Hoje é um dos países que mais fabrica cheddar, tá? Também tem a Nova Zelândia, né, que também hoje faz parte da comunidade britânica e que fabrica muito queijo cheddar, né? A África do Sul também é um país que teve muita influência britânica, né, obviamente, e é um dos países onde eu tive a oportunidade de trabalhar com cheddar. Durante algum tempo eu dei apoio técnico à África do Sul, durante 2 anos, através da Dupont, e eu ia lá. Então eu tive a oportunidade de mexer com cheddar, além da prática que eu tive nos Estados Unidos. Eu trabalhei muito com cheddar quando eu morava nos Estados Unidos, durante meu PhD nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, tá? E, obviamente, os Estados Unidos, que é o país que mais fabrica cheddar, obviamente, né? Só que é um cheddar bastante diferente, eu vou mencionar aqui para vocês. Se distanciou, de uma maneira geral, não em tudo, claro, do cheddar fabricado na Inglaterra, tá? Então, o cheddar, de uma maneira geral, ele é um queijo que ele é mais ácido, é uma das razões pelas quais ele não é muito consumido no Brasil, né? Aqui o pessoal gosta do queijo mais suave, tá? Ele tem um menor teor de cálcio, por ser mais desmineralizado, pela acidez, né? A textura é mais curta, é um queijo mais quebradiço, né? E tudo mais. A massa é serosa, né? É waxy, como se diz nos Estados Unidos, como cera. E tem essa cor bem forte, usa muito corante, né? Urucum. Então, ele pode ser branco também, tá? Uma das razões que o cheddar é mais ácido é que sempre no cheddar se usam cultivos que não são, que fermentam ácido cítrico. Então, é um queijo onde o ácido cítrico permanece sempre, né? Ele não é fermentado. Então, só de ácido cítrico ele já tem 0,2% a 0,25%, mais o ácido lático é produzido. Então, isso dá um sabor bem característico no cheddar de acidez. Em queijos continentais, como o nosso queijo prato, queijos holandeses, dinamarqueses, geralmente, os originais não contêm ácido cítrico, muito pouco, ele é fermentado, né? Produz diacetil, tá? Aqui vocês têm a composição aproximada do cheddar, né? Nos Estados Unidos. Ele é um queijo que tem bastante teor de gordura, mais ou menos 50%, tá? E a umidade máxima dele, por lei americana, é 39%, mas geralmente quando ele cura, ele cai um pouco para uns 36%, 37%. E ele é um queijo que tem bastante sal, 1,6% a 1,9% de sal. Se ele tiver um teor de sal mais baixo, geralmente ele costuma amargar. Eu vou explicar isso depois, tá? Então, sal na umidade é um sal bastante alto. Ok? Aqui vocês têm eu vou mostrar várias imagens, né, para que vocês possam reter bastante essa parte, né? Então, vocês vão ver a comparação do queijo à esquerda, né, e à direita, o queijo feito na Inglaterra e Estados Unidos. O queijo da Inglaterra, em muitas situações, ele é mais artesanal, não em tudo, é claro, mas existe muita preservação das tradições. Então, é um queijo que tem uma característica muito diferente do cheddar comum que se consome nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, a grande parte do queijo cheddar, né, é destinado a processamento, ele é fundido, né? Então, fazem-se essas fatias aí que são embaladas. Os americanos utilizam muito no café da manhã, às vezes, né? E no breakfast, e usam também para lanche, de uma maneira geral, enquanto que na Inglaterra o costume é um pouco diferente, o cheddar é consumido de uma maneira diferente, né? Tá? Então, há uma comparação que pode, né, ser mostrada aqui,
E, de uma maneira geral, o queijo cheddar britânico, ele é um pouco mais quebradiço, né? E tem um sabor mais acentuado, porque geralmente ele tem um teor de umidade bem mais baixo, tá? E ele cura durante muito tempo. Então, geralmente é consumido depois de 1 ano de maturação. Então, ele desenvolve realmente um sabor meio cítrico, muito característico, que não existe no cheddar americano mais industrializado, tá ok? Todos os dois apresentam essas finas divisões mecânicas quando se corta o queijo. Eu vou mostrar para vocês depois a razão disso, tá? Então, aqui vocês estão vendo novamente. Reparem bem que o cheddar aqui né, britânico, ele possui essas pequenas estrias entre os grãos, tá? Que é muito característico do processo desse queijo, tá ok? Um minutinho, deixa eu avançar aqui. Agora, dentro da família do queijo cheddar, existem outras variedades de cheddar. É um queijo muito amplo, né? Mesmo dentro dos Estados Unidos. Então, vocês poderão ver que tentando diminuir aqui. Eu vou mostrar para vocês. Um dos cheddars variedades mais conhecidas é o Monterey Jack. O Monterey Jack, ou Jack, simplesmente, né? É um queijo americano, né, que também parece muito com o Colby. O Colby e o Jack são muito parecidos, só que o Colby leva corante. E o Monterey Jack geralmente não leva corante. Sabe? Vocês estão vendo aí, vou mostrar para vocês algumas situações aqui. Então, esses queijos costumam ter a massa lavada. No final do processo de fabricação, é retirada uma parte do soro e aí adiciona-se água. Então, eles não têm o mesmo processo de cheddarização. Não passa por aquele processo em que a massa fica, digamos assim, ela fica... forma-se aqueles pedaços, aqueles troços de massa grande, né, que depois são moídos, são salgados. Nesses queijos, ele é tratado apenas como uma base granular, apesar de ter a adição de sal, tá? Igual um outro cheddar, então ele é salgado na massa também, tá? Então, estou vendo aí o Monterey Jack, né, conhecido por Jack na antiguidade pelos americanos, ele não tem corante. E isso é uma característica importante dele. Mas ele é um queijo um pouco mais macio, porque a massa é lavada, ele retém um pouco mais de umidade, tá? Vocês estão vendo aí da Cabot, que é uma marca muito, muito, muito conhecida nos Estados Unidos, né? Monterey Jack. Aqui vocês vão ver uma apresentação muito típica do cheddar americano. É muito comum, quem conhece Estados Unidos sabe. Vai no Walmart americano, vocês vão ver montes disso aí de queijo cheddar já ralado, tá? Porque os americanos consomem ele ralado, às vezes até para poder colocar numa pizza em casa e tudo mais, tá? Então, é muito parecido à mussarela americana também, que é muito apresentado nesse formato ralado que vocês estão vendo aí, à esquerda, tá? E aqui vocês veem também, né, a apresentação na forma de sticks, são pequenos bastões, né, do Monterey Jack, misturado com Colby. Então, é bem fancy, assim como diz os gringos, né? Vocês estão vendo aí que existe, de fato, mistura de massa com corante e sem corante. Então, dá essa pigmentação, tá? Aqui estão vendo a mistura de cheddar, Monterey Jack, né? Para fazer esses pratos típicos mexicanos, que a cultura mexicana é muito forte, hispânica, né? Nos Estados Unidos, tá? Um dos queijos americanos mais conhecidos durante muito tempo foi fabricado pela Kraft, né? Que é o Cracker Barrel, né? É um dos queijos mais conhecidos, super tradicionais nos Estados Unidos, né? É um cheddar mais selecionado, feito mais ou menos no estilo britânico, tá? Então, vocês estão vendo ele aqui, ó, né? É um queijo que eu sempre consumo quando eu vou aos Estados Unidos. E vocês estão vendo que ele tem várias categorias de maturação. Tem extra sharp, né? E tem sharp, tem uma reserva especial. É de acordo com o tempo de maturação. Então, você identifica, obviamente, pela cor da embalagem, tá? E aqui estão vendo, por exemplo, um cheddar, né, que é feito sharp. Então, geralmente, eu vou mostrar para vocês mais ou menos a idade. Geralmente, o queijo que é considerado suave, ou mild, né, é até 4 meses de maturação. O queijo mais sharp, que é mais forte o sabor, é até 8 meses. E extra forte, extra envelhecido, tem pelo menos um ano de cura, tá? Então, estão vendo aí o medium, o sharp e o extra sharp, tá? Nessas categorias aí, ok? E aqui, mesma coisa, vocês estão vendo aí ele apenas ralado, né? Mild, medium e sharp, tá ok? E cortado em diversas granulações, tá ok? Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que eu considero importante, é um vídeo, tá ok? E é um vídeo que eu já mostrei em outras palestras,
que fala da importância disso, de ter um queijo sharp, um queijo extra sharp, que é o tempo. E eu sou um defensor extremado, né, da paciência na fabricação de queijos. Eu acredito muito que quem faz queijo tem que ser basicamente muito paciente, tá? Então a paciência é muito importante para que tenha o tempo de maturação adequado. Não se pode cortar caminho na maturação de queijo, tem que esperar realmente. Então esse vídeo mostra uma fábrica chamada Mainland, que fica na Nova Zelândia, é muito conhecida, eu admiro muito o trabalho deles. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver várias propagandas deles. Mainland Cheese, eles fabricam cheddar, e eles têm muito orgulho de curar o queijo por 2 anos. Então, vocês vão ver aqui um processo, um videozinho de propaganda que eu acho exemplar. A qualidade não é muito boa, que é um vídeo muito antigo. Vocês vão ver um processo de seleção que eles estavam querendo contratar um novo queijeiro. Tá? Então, vocês vão ver uma sala onde tem uma secretária, tem um relógio batendo no fundo, mostrando o tempo, né? Bem típico, bem simbólico. E aí estão ali os 4 esperando o momento da entrevista. Tá? Aí vocês vão ver o que acontece. Yes, dear. Hi, I've come about the cheesemaker's job. Please take a seat. Look, I'm sorry, other appointments. Ciao. Sorry, can't wait. So you hear about the job too? Me? No. I work here. I hire the cheesemakers. Welcome aboard. Mainland. Good things take time. Bom, fica aí a lição, né? Conforme eu falei com vocês, coisas boas levam tempo. Então, foi escolhido o queijeiro que teve paciência de ficar até o final da entrevista, né? Aí vocês estão vendo também algumas coisas, né, que mostra como que é a classificação de queijo nos Estados Unidos, da Cabot, mostrando o extra sharp e um queijo serious sharp, quer dizer, seriamente forte, né? São coisas que usam muito na propaganda americana, tá? Então, não sei se dá para acreditar muito nisso, né? Eu só queria mostrar essa foto também. Essa foto é uma queijaria que tem um Wisconsin, né? Eu já passei lá, já estive lá, na loja onde eles vendem queijo, sabe? Vocês estão vendo aí que eles falam que o queijo é 5 anos maturado, tá? Tá aqui, agora eu consegui ajeitar o pointer aqui. 5 anos maturado. Na verdade, não é bem assim, não. Porque lá também tinha queijo 10 anos maturado. Eu estava com companheiros lá de Wisconsin, da DuPont, da IFF, e nós paramos para experimentar esse queijo. O cara falou que os queijos, na verdade, tinham uns 4, 6 meses, mas como ele curava o queijo a 30 graus e não 8, 10 graus, ele achava que acelerava ao ponto de ser considerado como um queijo maturado 5, 10 anos, né? Então, essas coisas meio exageradas, tá? Aqui também, nos Estados Unidos, é muito comum, especialmente no estado da New England, em Vermont, né, queijo sobre casa com leite cru. Estão vendo aí um raw milk cheddar, tá? O Farmstead, né? Então, homemade cheese. Então, é muito popular nos Estados Unidos, são queijos muito bons. Pela lei americana, um queijo pode ser fabricado com leite cru, não tem o menor problema, desde que ele seja maturado por pelo menos 3 meses, tá? Então, muitas vezes americanos, vocês vão ver aqui pequenininha, que está escrito aqui, fabricado de leite unpasteurized, quer dizer, eles às vezes nem sempre usam a expressão raw milk, mas feito de leite não pasteurizado, sabe? O que quer dizer, às vezes, é leite termizado, tá? É um jargão aí meio, né, disfarçado, tá? A Jasper Hill Farm é muito famosa nos Estados Unidos, eles ficam também em Vermont, os cellars deles são muito... Eu nunca fui lá, eu tenho muita vontade de ir lá. São famosos queijeiros americanos de extrema tradição. Eles fabricam não apenas cheddar, eles fabricam vários tipos de queijo de alta qualidade, tá? Eu participo do concurso mundial de queijo nos Estados Unidos, eu vou estar lá daqui a 2 semanas, no sábado eu estou indo para os Estados Unidos para poder participar como jurado do concurso mundial, e certamente eu vou encontrar queijo dele lá, sabe? E geralmente os queijos de Vermont ganham muitos prêmios nesses concursos, são muito bons, são maturados, né, pelo tempo adequado e são feitos com leite cru, tá? Ou leite termizado, tá? Outro queijo cheddar famoso é o Old Crock, né, que é fabricado, como se percebe, na Austrália, né? Então, é um queijo cheddar delicioso. Eu estava nos Estados Unidos no Natal, tive a oportunidade de consumir várias vezes. Custa $3 mais ou menos, é barato, não é caro, tá? Estão vendo aí o Old Crock. Esse aí é defumado, tá? É importado da Austrália.
Meu amigo Tom Zé, que está me escutando, adora e gosta muito desse queijo, né, Tom? Eu até já comprei um para ele, está separado aqui, que eu tenho que entregar para ele, né, um pedacinho desse aí. Então, é um queijo delicioso. Eu recomendo para quem tiver a oportunidade de experimentar um cheddar defumado, tá? Vocês notam pela coloração da casca aqui. É realmente, lógico que ele é curado pelo menos um ano aí, né? Então, tem também o Nola, é um queijo cheddar britânico, que é muito conhecido, uma marca muito conhecida nos Estados Unidos. E eu vou mostrar para vocês uma propaganda deles que eu achei muito original, que quer dar uma ressalva que o queijo cheddar, né, como qualquer bom queijo, contém bastante cálcio, tá? O que é importante para crianças, sobretudo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, essa propaganda do Nolan. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Tem até uma música do Jim Morrison aí, né? Então, vocês vão, do The Doors, né? Vocês vão gostar muito, tá? Esse é o Jim Morrison. Esse é o final da música. A importância do queijo, né? Cálcio, saúde. Bom, eu queria mostrar também a maneira como pode ser preparado a massa do queijo cheddar com o chamado stirred curd, que é uma massa agitada. Tem uma diferença grande da massa que é, digamos, moída, né? No sentido de que há um direcionamento aí para a fabricação do cheddar que é destinado à fusão, tá? Então, no stirred curd, a massa geralmente não é fermentada, igual acontece no cheddar normal, né? Então, depois do ponto, a massa é dessorada, é agitada e tudo mais, né? Eles esperam subir um pouco a acidez, né? E aí depois ela é salgada. Então, é salgada nos grãos diretamente com um pouco de soro. E aí, então, que ela é informada e prensada. Então, normalmente, essa prensagem pode ser feita em tamanho de 20 quilos até 200, 300 quilos, tá? Então, eles fazem uns barris muito grandes, tá? Então, estão vendo à esquerda aí a massa que é moída, que é o milled curd, né? Que estão vendo tradicional, e à direita o stirred curd, que é muito usado nos Estados Unidos, nas grandes unidades que fabricam 2, 3 milhões de litros de leite por dia. Isso é comum nos Estados Unidos, onde a massa é soprada, ela é bombeada diretamente para essas torres, né? Então, aqui ela entra aqui em cima e ela tem um vácuo aqui, e também uma aplicação de pressão, e não é prensado exatamente, tá? E aqui embaixo, você pode selecionar o tamanho que você quer informar. Então, é muito usado. Aqui tem uma diferenciação grande, um pouco mais técnica aqui agora, né? Então, aqui está o stirred curd, né? Nessa parte aqui, vocês estão vendo, onde é retirado o soro, a massa é bombeada, né? Até você conseguir esse pH 5,9, ela vai no questão de drain table. Drain table nos Estados Unidos é como se fosse a nossa drenoprensa, tá? Então, a massa sai do tanque de fabricação natural, ela é bombeada para um tanque enorme, onde ela sob agitação, ela atinge esse pH, aí ela é salgada. Geralmente, eles vão colocar aí, 2,75 quilos de sal para cada 100 quilos de massa, tá? E é colocada em 3 vezes, e depois, então, é que ela é informada, tá? Esse é o método de preferência para o queijo que é processado, tá? Então, por isso que eles fazem unidades muito grandes, 200 quilos, 250 quilos, que fica mais fácil analisar, para depois, então, mandar para a fusão, tá? Então, estão vendo esse processo aqui, que é da Tetra Pak, é claro. Então, aqui vocês têm aqui o tanque de fabricação, né? E aqui tem um alfomático, onde se faz a fermentação, e a massa é bombeada para essa torre.
Então, aqui depois é que ela é informada. Aqui, geralmente, são queijos de até 20 quilos, tá? E ele é salgado aqui nessa parte aqui agora, tá? Então, aqui você tem outra visão desse processo, né? Dentro de 15 dias eu vou estar numa fábrica dessas no México, né? Trabalhando também com esses queijos. Os mexicanos fazem esse queijo com outro nome nos Estados Unidos, no México, né? Então, é muito popular, especialmente na parte norte do México, onde exporta para os estados aí, como Novo México, Arizona, né? Califórnia, Texas, onde tem comunidades mexicanas muito grandes. Então, é um cheddar especial que é feito mais úmido, um pouco mais ácido, que é feito no norte do México. Usa muito esses processos que aí estão. Tem várias fábricas no México que adotam isso, tá? Então, aqui estão vendo o cabeçote na parte superior da torre, né? Onde a massa entra. Ela é soprada nessas tubulações, há um controle de pressão e de vácuo, e aqui embaixo ela sai nesse formato aqui, no caso é de 40 libras, mais ou menos 18 quilos a 20 quilos, tá ok? Aqui vocês têm um Cheddar Master, que também é usado em fábricas americanas, onde a massa é bombeada dos tanques de 15 a 20 mil litros. Depois que ela está pronta, né, ela cai no Cheddar Master, que na verdade é um processo aqui nessa parte aqui. Existem esteiras que vão e que voltam até chegar aqui. Aqui ela é picada e aqui ela cai na parte de salga. Então tem um agitador. Eu já trabalhei bastante com esse processo no México. E aí tem uma agitação, a salga é seco, e aqui ocorre o que os gringos chamam de mellowing time, que é o tempo que o sal tem que ter para absorver no grão, tá? Então, geralmente é 15 minutos. E aí depois é que vai para as torres de prensagem do cheddar, tá? Então, essa é uma cheddar machine, que é mais ou menos igual um cheddar master, né? Só que em outro formato, tá ok? Só os equipamentos mais modernos para a fabricação de cheddar, tá? Mas, via de regra, o cheddar feito pelo stirred curd método, né, vai para máquinas tipo dessa Stefan, onde eles são fundidos, tá? Então, é extremamente comum nos Estados Unidos, é muito comum mesmo. Qualquer mercado americano, você vai ver muito cheddar já embalado, já processado, em fatias, para você preparar um sanduíche em casa, né, que é muito usado. Os americanos geralmente não almoçam em casa, eles levam um lanche para o serviço, né? Leva 2, 3 sanduíches, depende aí da fome do sujeito, mas leva sempre, aí é muito comum, é muito prático levar essa fatia de cheddar que já está fundido. Os da Kraft são muito conhecidos, estão vendo aí esses singles, né, que são chamados de queijo americano, que é o queijo processado, né? A Velveeta é uma marca extremamente antiga nos Estados Unidos, né? E também é queijo processado, é muito conhecido, também vende em fatias, Velveeta, né? Muito famoso. Aqui no Brasil, vocês vão ver aí um Big Mac como esse aí, né? E sempre tem aqui um cheddar aqui, né? Na verdade, aqui no Brasil, não é bem o cheddar que nós temos aqui, tá? Porque, normalmente, os queijos processados brasileiros usam como matéria-prima uma parte de cheddar, uma parte de outros queijos, e, às vezes, o cheddar não é exatamente igual ao queijo feito nos Estados Unidos, tá? Então, mas, obviamente, que o McDonald's chama isso aí tem até o Mac Cheddar, né? Então, tem uns queijos que parecem cheddar, mas, na verdade, não são exatamente, não, tá? Os fermentos que são usados em cheddar são basicamente mesofílicos. É um queijo que sempre foi feito com fermentos à base de lactococcus lactis e cremoris, mas nos últimos anos, com o crescimento da indústria, né, de alto volume de fabricação, passou-se a agregar um pouco de Streptococcus thermophilus para dar rapidez, tá, na acidificação. Ele tem um papel mínimo na maturação. Streptococcus thermophilus não é uma bactéria, apesar de ser um coco, que é assim, muito protolítico, né? Então, é muito acidificante, tá? Então, hoje em dia, o que se usa muito mesmo são misturas de termófilos com lactococcus lactis e cremas. Faz uma pré-maturação, a coagulação geralmente feita em temperatura mais baixa, na média entre um termofílico e um mesofílico, volta 35 graus, né? Então, os termófilos garantem a acidificação e os mesofílicos garantem a maturação, tá? Por isso mesmo, existe um risco muito grande de bacteriófagos, tá? Fábrica de cheddar é vítima frequente de problema de ataque de fagos. Eu já passei por vários problemas, não no Brasil, no México, né? Especialmente, já vi na África do Sul, também nos Estados Unidos, fábricas que têm, às vezes, que parar a fábrica por questões de fagos, né? Então, o esquema de rotação de culturas é extremamente importante, tá? Eu vou passar um vídeo aqui, que é um vídeo institucional da IFF, da DuPont, só para vocês poderem ver, é bonitinho o vídeo, que mostra como que cresce fagos, né, no leite, a infecção de um fermento através de fago. É mais educativo, tá ok? Geral serve para cheddar, mas serve para mussarela também, que é uma vítima frequente, né?
tá? Então, o fago tem esse ciclo aqui, conforme você sabe, chamado de ciclo lítico, né? Onde os fagos vão atacar uma bactéria que está por ali e tal, tem uma identidade genética, né? É injetado o material genético do fago, que está dentro do fago através da cauda, né? Quando há uma identidade, e aí ele se junta ao cromossomo bacteriano, e aí a bactéria, como passa a ter no seu material genético o DNA do fago, né? Ela passa a produzir um monte de faguinhos aqui, é como se, grosseiramente falando, a célula tivesse, né, grávida, né? Então, aí começa a formar um monte de fagos. Enquanto uma bactéria vira 4, um fago vira 22.500, tá? Então, assim, é extremamente rápido. Então, há uma lise celular, se rompe e sai no meio. Então, aí vai crescendo assustadoramente. No cheddar, é muito visível, porque vocês vêem nessa foto aqui, o indivíduo está checando a acidez. Porque depois que a massa é picada, e aí ela fica esperando, antes dela ser picada, perdão, os blocos, checa-se a acidez, até dar mais ou menos 55, 60, ou um pH de 5,4. E aí, quando há muita demora, constata-se a presença de fagos. Então, é mais ou menos igual a mussarela, né? A gente sempre nota quando há um atraso na fermentação antes da filagem, tá? Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Of lactic acid in milk, secured by the multiplication of lactic acid bacterial cells. However, bacteriophages exist that can impair this multiplication. In dairy fermentation, they are the most problematic factor. Bacteriophages are bacterial parasites that occasionally multiply and outgrow bacteria. They are very robust and difficult to eliminate. Once in contact with bacteria, the bacteriophages attack by injecting its DNA into the bacterial cell. The bacteriophage DNA then serves as a template for bacteriophage multiplication inside the cell. Eventually, the cell is destroyed, releasing hundreds of bacteriophages into the milk. The released bacteriophages then attack other bacterial cells, and the cycle continues until the entire bacterial population is destroyed. This bacterial death causes milk fermentation to fail completely. Ok, vocês viram aí como que é sério esse problema de bacteriófagos, né? Tem muito a ver com a limpeza numa fábrica, obviamente. É claro, tem muito a ver com boas práticas de fabricação, HACCP, tudo isso, mas tem muito a ver com a qualidade de leite. Eu já vi fábricas extremamente limpas, tá? Com excelente esquema de sanitização, que tem graves problemas de fagos, não por questões internas de limpeza, senão que um leite extremamente de má qualidade, às vezes leite comprado spot, né? Não são todos, não estou falando mal do leite spot, não, mas é mais suspeito, né? E aí, às vezes, o fago passa pela pasteurização. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma fábrica muito limpa, mas um leite muito ruim, que importa para dentro dessa fábrica um monte de bacteriófago. Ao que você põe o leite para coagular, ataca. Nessas situações, muitas vezes, nós nem colocamos o fermento para fazer uma pré-maturação, porque se você deixar 40 minutos um fermento congelado, por exemplo, ele pode ser destruído, tá? Então, a gente costuma colocar no final do enchimento, que é um processo que a gente usa para evitar um ataque severo de fagos enquanto está começando o processo, tá? Vamos falar um pouquinho da preparação do leite. Vocês estão vendo aí que a relação caseína-gordura é mais ou menos 0,69, 0,70, ou proteína-gordura de 0,88, né? Então, se o leite tiver 2,6 de gordura, ele vai ter, se a caseína for 2,6, a gordura vai ser 3,77 mais ou menos, tá? E cada aumento de 0,03 na relação corresponde a uma redução de 1% na gordura no extrato seco, tá, ok? A umidade no extrato seco, o MD ou o ESO, tanto faz, né, varia de acordo com a intensidade de maturação. Quando você quer ter uma maturação, né, mais rápida, você pode ter uma umidade no extrato seco, que é a umidade em relação a tudo que não é gordura, né, mais alta, tem até 56%.
Mas se você vai ter realmente uma maturação mais longa, é melhor você ter uma umidade de extrato seco mais baixa, extrato seco desengordurado, para segurar um pouco o processo e evitar problemas de gosto amargo, tá? Então, o sal na umidade, geralmente, vai variar de 4,2% a 5,2%. Está mais ou menos no limite de crescimento de bactérias mesofílicas, tá? Então, é importante que o queijo cheddar não é um queijo exatamente de baixo teor de sal, tá? Porque o amargor é um defeito frequente no queijo cheddar, tá? Ele é muito ácido, então aumenta muito a retenção da quimosina. A quimosina é muito sensível a pHs mais baixos, tanto no leite quanto na massa. Então, cerca de 6% da quimosina adicionada ao leite é retida no queijo. E essa porcentagem tende a aumentar em queijos mais ácidos, tá? Então, isso acaba aumentando o risco de sabor amargo. Vocês sabem que eu estou falando isso aqui porque é um problema recorrente em queijo cheddar, tá? Devido à acidez que ele tem e à retenção de coalho, né? A percepção de sabor amargo varia muito de indivíduo para indivíduo. Eu, particularmente, que sou queijeiro há muitos anos, né? Eu não sinto muito sabor amargo em queijo. Graças a Deus, eu não acho nenhum queijo amargo. Mas tem gente que acha qualquer queijo amargo, né? Assim, então, não está errado, não. É porque o indivíduo é sensível a gosto amargo, né? A percepção que ele tem. Então, normalmente, assim, todo queijo tem peptídeo amargo. O gosto amargo vem de peptídeos pequenos. Geralmente, a caseína tem um tamanho aí de 22, 23 mil Daltons, né? São aí mais ou menos, tá? 200 aminoácidos na cadeia, como se fosse um colar, tá? Quando ele está no tamanho de 6, 7 aminoácidos, que dá mais ou menos aí por volta de 2.000 Daltons, mais ou menos, são peptídeos pequenos, eles são amargos, em geral, os hidrofóbicos, né? Então, o que acontece? Eles vão se formando aqui, imagina que vão me acompanhando. Se ele passar dessa linha aqui, a pessoa começa a perceber, tá? Ou seja, todo queijo, o queijo que vocês fazem aí, tem peptídeo amargo, mas não quer dizer que está amargo, tá? Então, essa percepção vai variar de indivíduo para indivíduo. Se passar disso aqui, começa a perceber. O que impede que passe disso aqui? São os fermentos láticos. Porque, normalmente, a formação de gosto amargo tem muito a ver com o coalho. Não exatamente com a pepsina, mas também com a quimosina. Porque eles vão se formar na proteólise e depois na peptidólise inicial, esses componentes menores, de peso molecular um pouco menor. Mas se eles se acumularem, o gosto amargo aparece. O que não deixa acumular é um fermento bastante ativo. À medida que vai formando, vai degradando, tá? Então, isso, você tem que ter um fermento muito bom. Aqui, eu tenho um esquema aqui, ele é um pouco, parece complexo, mas não é, não. Eu mesmo fiz esse esquema, eu bolei isso aqui, eu vou explicar para vocês. Basicamente, você tem aqui a caseína inteira, né? Que tem mais ou menos aqui 24 mil Daltons, né? O peso molecular dela, tá? Pode ser alfa, pode ser beta, geralmente é alfa, tá? A caseína beta é muito pouco degradada. Então, as proteases do coalho, que são predominantes na fase inicial, tá, da maturação, tá, na fase primária, formam esses peptídeos grandes, de peso molecular de 16 mil Daltons, mais ou menos, né? Aí, junto com proteases do coalho ainda, né, e bacterianas, começam a se formar os peptídeos. Então, entra um monte de peptidases aqui, que vão formar esses 8 Daltons. E depois começa a se formar os menores, que eu falei aqui, tem de, né, por volta de 6 Daltons, 7 Daltons, onde estão os amargos. Então, aqui eu tenho 2 caminhos, tá? A via normal, que vem para a esquerda aqui, né, vai formar peptídeos pequenos, que alguns são amargos, que são degradados pelos fermentos. Aminoácidos, geralmente, não tem sabor amargo, e aí vira o sabor normal. Mas pode acontecer, tá, uma via anormal, que alguns peptídeos amargos são formados, e eles não são degradados, como ocorre desse lado aqui. Eu vou explicar por quê. E vai havendo um acúmulo gradual de peptídeos amargos e o sabor amargo aparece, tá? Igual eu mostrei aqui, ultrapassa essa linha aqui. Essa é uma linha que é apenas didática, tá? Não leve a sério aqui esses miligramas por quilo, não, tá? Eu usei didaticamente. O que pode acontecer? Por que é que eles não são degradados? Imagina um queijo muito ácido que reteve muito coalho, né? Então, todo queijeiro experiente, ele sabe, se o leite está ácido, usa menos coalho, né? Pode ser um coalho ruim. Quando eu falo coalho ruim, né, um coalho de má qualidade e tudo, que ele não contém apenas quimosina, ele pode conter uma alta dose de pepsina, que a pepsina não é ruim em si, mas ele é mais proteolítica. Se for muito alto, o risco aumenta. Mas pode ser um coalho que não foi exatamente bem preparado e pode conter, por exemplo, tripsina, né, que é uma enzima não muito específica. E aí você está lidando com um produto de má qualidade, barato, mas de má qualidade. Pode ser um excesso de coalho, cada vez mede errado o coalho, né? Tá? O coalho em pó, o coalho líquido, né?
Leite com baixo teor de gordura tem uma propensão muito grande a formar gosto amargo. Eu não vou entrar no detalhe aqui, porque é muito longo, tá? Normalmente, a gordura é um elemento que segura os peptídeos amargos, né, que são hidrofóbicos, não gostam de água, mas gostam de gordura. Falta de sal. Quando tem baixo teor de sal, geralmente, né, a beta-caseína, que contém muitos elementos amargos, ela é degradada, ela se abre mais por questões de forças iônicas na estrutura tridimensional, tá? E aí também temperatura muito alta de cura, quando a pessoa tem muita pressa, né? Ou, muito comum, a presença de fagos antibióticos, que matam os fermentos. E aí, esses elementos aqui vão se acumulando, não tem quem degrade, né? Então, isso pode acontecer, expliquei aqui para vocês. Então, basicamente, o que se usa muito no cheddar, bem frequente hoje em dia, é usar um cultivo adjunto. O cultivo adjunto é um cultivo que para intensificar o sabor do cheddar e, muitas vezes, para prevenir o gosto amargo. Lactobacillus helveticus é o mais usado. Mas tem Pediococcus também, Acidilactice também, que é usado, Lactobacillus plantarum, né, que é mesofílico, que pode ser usado também, tá? Inclusive, como eles aceleram um pouco a maturação, formando uma grande quantidade de aminoácidos, eles podem levar à formação de tirosina, que é um elemento bom no queijo, né, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui alguns queijos cheddar nos Estados Unidos, né, que são fabricados com a ajuda de helvéticos, tá? Nem sempre é declarado, mas se vocês olharem aqui, pequenininho, e olha que grande aqui, né? É um cheddar inspirado, né, no queijo parmesão estilo italiano. Ou seja, o que é que parmesão tem? Helvéticos, né? Então, cheddar geralmente não tem bacilos. Então, é por isso, tá? É muito comum. Aqui no Brasil, eu tenho o prazer de mostrar aqui para vocês um grande amigo, que é o Marquinho. Eu acho que ele está me escutando aqui hoje. Eu vi o nome dele na lista de inscritos, né, Marquinho? Ele trabalha na Cis Coronata já há muitos anos. E eu participei de um projeto com ele, né, através da Fermentec, para a fabricação de cheddar. Então, o Marquinho, eu diria para vocês que é uma das raríssimas pessoas no Brasil que fabrica um cheddar de verdade, tá? Ele fabrica um cheddar realmente muito bom, eu recomendo. Eu não sei se Coronata está vendendo esse queijo diretamente ao consumidor, está apenas institucional, né, fornecendo para empresas que fundem, né? Mas é um cheddar excelente. A última vez que ele me deu um pedaço, tem uns 2 anos, ele passou aqui no Natal, e ainda tem um pedaço até hoje. Precisa voltar, Marquinhos. Estou precisando, as minhas netinhas gostam muito do seu cheddar. Está lá em Coronata, lá em Coromandel. Você sabe onde é que fica, né? Marquinhos formou na Cantoche em 94, na turma do Tom, né, Tom? Na turma do Melks, né? Grandes amigos meus 3, né? Então, eu fui para a nível da turma deles, né? Desses caras aí. Hoje são gente importante aí no meio da sinistro, tá? O corante, né, é colocado, mas ele é opcional, igual eu já expliquei. Vocês estão vendo aí com o corante. O Tillamook é um cheddar muito famoso nos Estados Unidos, né? Muito conhecido, é um nome indígena. Então, ele pode ser fabricado com corante ou sem corante. Vocês estão vendo aí que a imaginação americana é grande, né? Estão vendo um Colby misturado com, né, Colby com Monterey Jack. Reparem bem, isso aqui é muito usado para atrair as crianças, né? Tem um colorido, fica bonito e tal, tá? Isso é feito de propósito, se chama de fancy cheese nos Estados Unidos, olha aí, tá? Então, ele é marmoleado ou marmorizado de propósito para atrair mais o público infantil, tá ok? Estão vendo nessas fotos aí, tá? Então, a adição de coalho é geralmente com quimosina pura, 35 graus, o corte em grãos médios, né? Tamanho de milho, no final da agitação. Então, aqui você vai ter um grão maior, é claro, depois com a agitação, esse grão vai acabar sendo reduzido, né? A tamanho de milho no final, porque a agitação do cheddar é muito longa, passa de 1h30, tá? Então, estão vendo aí a agitação, tal, né? Aí começa a fazer um aquecimento lento, que vai até 38 graus, não passa disso geralmente, tá? Porque nós temos muita cultura mesofílica aí, e aí você já dá uma chance para as mesofílicas e também para a parte termofílica, né? E eles não querem secar muito o queijo. Então, 1 grau por 3 minutos, né? Então, vai aquecendo de 35 a 38 em cerca de 10 minutos. Então, desde o início do aquecimento ao ponto, vão uns 90 minutos, tá? Então, o tempo total pode ser de 140 a 150 minutos. É demorado, tá? É um queijo que demora muito, tem que ter paciência. E aí, depois, a massa é levada para o que eu chamei de draining table, né? Que é tipo uma drenopress. Estão vendo aí nessa fotografia. Reparem bem aí, tá com soro, tá? Aí elas vai desorando, tá ok? Depois eu vou mostrar isso num vídeo para vocês. Tomar um pouco do meu vinho. Estão vendo que eu estou com a caneca da Harley Davidson aqui, né? Mas eu estava com essa outra também, né? E, na verdade, o que eu tenho aqui é vinho mesmo, para aguentar aqui, né? O rebite aqui, né? Aí vai formar essas canaletas, né? Onde vai escorrer o soro. Então, ele vai
empurrando a massa para as beiradas, esse é típico da fabricação do cheddar, para formar as canaletas, né? Para vir no processo que nós chamamos de cheddaring, ou cheddarização, tá? Onde a massa é separada para os cantos. E aí, vocês têm vendo essas fotos, eu coloquei um montão de fotos para ficar bem ilustrado, né, para vocês, ok? Aí ele vai cortar em blocos, né? E esses blocos vão sendo empilhados e vão sendo virados, enquanto ele vai fazer, vai checando a acidez a cada 20 minutos, mais ou menos. Tá vendo? Ele está cortando aí, olha, forma esses blocos. E é interessante que esses blocos, né, slabs, em inglês, eles mudam muito, eles vão ficando mais lisos, sabe? E vão formando o que nós chamamos de chicken breast em inglês, que é o peito de frango, né? A massa vai ficando fibrosa. Igualzinho acontece na mussarela, tá? Então, até aqui o cheddar se parece bastante com a mussarela. No entanto, obviamente, ele é mais seco, né, do que a mussarela, claro. A mussarela vai estar aí no final com uns 45% a 48% de umidade, o cheddar vai estar no máximo 39%, tá? Ele vai virando, tá vendo? Igual tá vendo aqui nessa foto, né? Tá? Vai acumulando, vai sempre. Repara que esse aí está bem alaranjado, né? Então, esses slabs ou mats vão sendo virados. Esse processo chama matting em inglês, tá? Então, ele vai virando, vai acumulando. E o soro que vai saindo, o indivíduo vai fazendo a acidez. Então, isso aí vai levar até 2 horas, até dar um pH de 5,4, 5,5, ou a acidez desse soro que está escorrendo chega a 60 graus Dornick, tá? Então, é mais ou menos isso aí. Repara bem como é que está mudando a consistência desses blocos, né? Vocês conseguem perceber, tá ok? Reparem bem, tá? Aqui estão vendo as formas que estão sendo preparadas. Vou dar um detalhe bastante importante. Aqui estão vendo de vidro, né? Está meio rosa demais da conta aqui, né? Mas ele está fazendo acidez a cada 20 minutos, buscando esse pH de 5,50, 5,40 e até 60 graus Dornick, tá ok? Reparem bem aí, tá? Olha como é que ele vai mudando, né? Isso aí tudo. Quando eu trabalhei na Michigan State, né, que é a Universidade Estadual de Michigan, onde eu estudei, fiz meu doutorado lá, meu mestrado e PhD, eu não tinha muito recurso. Eu fui para lá com meu próprio recurso, convidado pela universidade. E uma das condições que eu tive que aceitar lá foi trabalhar na fábrica, e era cheddar, né? Eu não escondo de vocês, não. Eu trabalhei, às vezes, sozinho num tanque como esse aí, tá? Era mais ou menos uns 3 mil litros de leite, 4 mil, e eu fazia o cheddar sozinho. E, no final, entrava aí dentro de bota para poder lavar, tá? Era muito interessante. Me ajudou muito a entender bastante a mecânica do queijo cheddar, né? Tá? Então, depois ele vai picar a massa, tá vendo? Aqui é extremamente importante, reparem bem o que está acontecendo aqui, porque a massa tem que ser picada em tamanhos muito uniformes, tá ok? Então, repare, está picando, tá ok? Olha aí, né? E esses pequenos pedacinhos são conhecidos como chips, tá? Então, são cheddar chips ou curd chips, né? Se vocês um dia forem nos Estados Unidos, especialmente na parte norte, não vão lá agora não, porque está a menos 15, menos 20 graus. Em Milwaukee ou em Madison, né? É muito consumido o chip. Eles pegam, você vai num desses bares americanos e eles vão te dar esse chip aí empanado. Assim, do jeito que está aí, fresco, tá? É muito consumido, cheddar chips. É muito gostoso. Você come, ela está meio borrachenta no seu dente ainda, sabe? Mas os americanos gostam muito, é salgadinho e tudo mais, sabe? Então, ele é picada, tá? Repare bem, esse aí está bem vermelho, né? Bem laranja, tá ok? E aqui é colocado o sal, a base de 2,7 até 3 quilos por 100 quilos de massa. Obviamente, com a grande parte desse sal se perde quando você prensa o cheddar, né? Ele sai naquele soro que escorre, tá ok? É normal. Aqui tem que prestar atenção, se alguém um dia quiser fazer um cheddar, né? Essa apresentação está sendo gravada, vocês poderão fazer uma referência aqui, que a acidez tem que atingir essa acidez aí de 60 graus Dornick, tá? Isso vai ocorrer mais ou menos umas 3 horas depois que você fez o queijo, 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas, né? Que a massa seja picada em pedaços uniformes, tá? E que o sal seja distribuído de forma homogênea. Aqui a distribuição de sal é muito importante, eu vou mostrar para vocês razões para isso. E que tenha uma agitação suficiente para misturar bem o sal. Tem que ser bem misturado, tá? E que seja respeitado esse tempo de agitação para absorção, que é o chamado mellowing time, tá? Então, aqui vocês estão vendo aqui esse pessoal aqui da universidade aqui na Califórnia, São Luís Obispo, né? Onde estão falando que quando a acidez suficientemente, né? Isso está publicado no Journal of Their Science, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, já se desenvolveu, a massa é picada ou moída, né?
em pequenos pedaços e salgada a seco. A salga a seco causa um rápido aumento no teor de sal na umidade da coalhada. E a atividade do fermento é interrompida abruptamente. Tá? Então, é verdade isso aí, porque normalmente o sal se acumula na parte, digamos, mais externa do grão e ali para de fermentar. Então, tem que ter muita atenção nisso, porque você tem que atingir esse pH, onde você tem um número muito grande já de micro-organismos no grão, e porque depois, posteriormente, eles vão baixar a acidez lá naquela torre. E aí é importante que a acidez, no final, vai dar por volta de 5,05, 5, por aí, tá? Aqui vocês estão vendo uma tabela, né, onde mostra a resistência a sal de alguns micro-organismos. Essa tabela é fundamental, tá? Para quem trabalha em queijaria, é bom ter isso aí, porque ela serve muito de guia. Vocês vão observar que os bacilos, de uma maneira geral, são muito pouco resistentes a sal, enquanto que os cocos mesofílicos são muito resistentes a sal. Então, reparem aqui, Lactococcus lactis cremoris, né? O sal, isso aqui é sal na umidade, tá? É de 4 a 6,5% a resistência, tá? A tolerância máxima, né? E vão produzir até 1% de acidez, 100 graus de Dornick, mais ou menos. Cremoris é um pouquinho mais sensível a sal, né? Lactococcus lactis sempre foi uma bactéria muito selvagem, né? Todo mundo sabe disso, tá? Já esse Streptococcus thermophilus, que é um coco, né? Mas ele é termofílico, ele é muito sensível a sal, tá? Então, obviamente, que ninguém vai salgar a mussarela aí na massa, né? Para fazer lá no tanque, porque se você colocar muito sal, ela não vai fermentar. E a capacidade de produção de acidez de termófilos é muito pequena. Reparem bem aqui, vai até 100 graus de Dornick. Por isso que, geralmente, quando você faz a mussarela, por volta de pH 5, 5,1, já diminui muito a velocidade de acidificação, né? Porque o Streptococcus thermophilus não aguenta o próprio ácido lático que ele produz. Mas se vocês olharem aqui os bacilos mais comuns que nós usamos, né? Igual bulgáricos, lactobacillus lactis, lactobacillus helvéticos, eles não aguentam nada de sal. Estão vendo aqui? Tá? Então, até 2% de sal na umidade, que é mais ou menos, aí depende do queijo, 1% de sal no queijo, depende, tá? 0,8, depende do queijo, pode ser até menos. Mas, reparem bem, Lactobacillus helvéticos, a alta capacidade de acidez que ele tem de produzir ácido lático, né? Vai até 3%, que equivale a 300 graus de Dornick, tá? Muito mais do que qualquer outro bacilo, tá? Então, Lactobacillus helvéticos, eu sempre menciono que é o melhor amigo do homem, né? Você tem que ter sempre aí na sua casa, né, na sua fábrica, no bolso aí do seu jaleco, um envelopinho com Lactobacillus helvéticos. Qualquer situação, ele resiste a afago, né? Ele resiste muito a antibiótico, ele produz muita acidez, ele fecha o queijo, né? Ele não deixa dar brownie, né? Porque ele degrada a galactose. Então, é uma excelente bactéria, muito rústica, só não gosta de sal, tá? Mas aí vocês têm que cuidar dela direitinho. Eu vou dar um exemplo aqui que eu não vou citar de onde que é, tá? Mas uma situação que eu vivi. Vocês estão reparando que esse queijo cheddar está com umas manchas, estão vendo aqui, tá? Reparem umas manchas brancas, né? E umas manchas amarelas, né? Na verdade, onde está branco é onde tem a mancha, onde não houve uma fermentação, mas foi incompleta, né? Reparem bem aqui o processo, tá? De cortar normal. Estão vendo aqui os grãos cortados. Reparem nessa fábrica como que os grãos eram cortados irregulares, tá? Essa foto foi eu que tirei. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, esse grãozinho que está aqui, tá? Compara com esse grandão aqui, com esse aqui. O que vai acontecer na hora de salgar, né? A absorção de sal vai ser irregular. Vai ser muito mais rápida nos grãos menores e muito mais lenta nos grãos maiores, tá? Porque os grãos maiores, até o sal chegar no centro, demora pra caramba, né? Então, o pH fica desuniforme nesse queijo, tá? E aí, o mais alto nos grãos menores, né? Porque fermenta rápido, o sal entra rápido. Lembra que eu mostrei aquele artigo lá do Journal of Dairy Science? Aí inibe a fermentação. E mais baixo, né? Nos grãos maiores. No meio, o pH acidifica muito. E você sabe, o cheddar é feito com um corante chamado norbixina, né? Que é o urucum, tá? Então, aqui vocês estão vendo, adiciona corante aqui para que a massa fique dessa cor aqui, é uma cor bem escura, né? Da norbixina, tá? A bixina, do jeito que ela é produzida, que é o corante urucum na extração normal, né? Ela é muito solúvel em gordura, mas pouco solúvel em água. Então, no processo, ela é transformada em norbixina através de aquecimento e adição de hidróxido de potássio, né? Então, ela vai virar a norbixina, que é uma forma isomérica, né? E que é hidrossolúvel, tá? Então, aí você usa o corante que todo mundo usa nas fábricas por aí é norbixina, tá? Então, ele é hidrossolúvel, tá?
Porém, a norbixina ela é extremamente sensível a variações de pH. Então, as nuances de cores, aqui fala muito bem aqui, né? Tá? Que a formação de cores, por exemplo, pink, né? Que é uma cor que é formada geralmente, né, nuances de cor rosa e tudo mais, né? É devido a abaixamento de pH, tá? Abaixo de 4, por exemplo. Então, quando o pH abaixa muito, pode resultar na precipitação da norbixina, tá ok? Então, essa fábrica acontecia algo assim, tá? Porque o pH variava, né? Tinha grão de tudo quanto é tamanho, entendeu? Eu vou dizer para vocês que eu fui nessa fábrica que usava fermentos nossos, e como acontece em muita fábrica, né? A gente foi acusado de causar as manchas, o fermento, né? Entendeu? Mas não era o fermento, não, né? Mas o pessoal sempre fala que o fermento é que causa os problemas em fábricas, né? É muito comum. Mas não era, não, claro que não. Era o processo que era deficiente, especialmente dentro do Cheddar Master, sabe? Então, havia problemas de acidificação e de homogeneização no corte dos grãos. E depois na distribuição do sal, e que também era muito rápido. Não tinha o mellowing time de 15 minutos, tá? Então, aqui, ó, mudanças de pH e potencial de oxi-redução, está escrito aqui, tá? Ó, vou tirar isso aqui. Pode provocar manchas, defeitos em queijo, inclusive a descoloração pink, tá? Então, ó, mesma coisa, aqui eu estou mostrando alguns queijos brasileiros, né? A ver se vocês vão ver isso aí, alguns queijos, né? Reparem bem aqui onde tem essas olhaduras, como é que está descolorido, né? Vocês têm que pensar que, eventualmente, num queijo como esse, nessa parte aí, pode ter ficado mais soro. E aí, por questão de prensagem, o tamanho de grão, distribuição e tudo mais, né? E aí você acaba tendo aqui, ó, o whey pockets, que é bolsos de soro, né? Que vai causar o bleaching, que é a mudança de cor. Tá tudo nesses artigos aí que eu estou citando aí, tá? Ó, aí, ó, abaixamento de pH, tá? Né? Então, que modifica. Você já deve ter visto queijo com esses problemas aí, tá ok? Né? Então, a incidência do sal, se ele não for bem distribuído, não for dado o tempo chamado de mellowing time, e os grãos forem particularmente bem homogêneos, você vai ter problemas de mancha no queijo cheddar, tá? Então, aqui foi colocado o sal, está se agitando, tá ok? Né? A agitação é feita lentamente, para dar esse tempo, né? Então, durante esses 15 minutos, a massa tem que ser severamente agitada para misturar bem, tá? Eu vou mostrar aqui uma fábrica na Inglaterra, né? Gould's Farm, tá? Pra vocês poderem ver um vídeo de fabricação, tá ok? Desse processo deles aí. Eu coloquei uma música do Mozart aí, né? Concerto para harpa e flauta, para quem gosta de clássicos, né? Tá meio baixinho, mas dá para ouvir. Ela aumenta já. Ele está agitando, está misturando, né? Depois de minutos, quando quase todo o soro já foi embora, né? Divide a coalhada em duas partes, né? Igual está acontecendo aí, vai explicando, ele está aí, né? E corta a coalhada, né? A cada 8 a 10 polegadas, né? Mantendo a regularidade, tá? Separa para permitir a saída do soro, né? Então, ele fala para deixar uns buracos aí entre um e outro, um espaço, tá? Aí corta no meio, na longitudinal, né? Para obter os blocos menores, vai virando. Aí depois corta novamente na metade cada bloco, né? Esse é o último corte, ele falou aí, tá? Aí começa a empilhá-los, gentilmente, tá? Que ainda estão quebradiços, ele fala aí, né? Vai virando e vai empilhando, né? E a acidez vai sumindo, né? Vai subindo, perdão, tá? E vai repetindo esse processo, né? E vai checando regularmente a acidez, tá ok? Quando a acidez estiver correta, né? Passa tudo para um lado só, onde está a máquina, né, de moer, e aí moe e coloca 30 gramas de sal para cada quilo de massa, né? Ou seja, 3%, tá ok? E aí mistura tudo, já está pronto para poder colocar nas formas. É feito numa fazenda no Reino Unido, tá? Aí estão vendo aí essa queijeira que ela está colocando, né, o pano. Isso aí chama Wilson Hoops, tá? É o nome desse tipo de forma, que é muito usado nos Estados Unidos também, tá? Normalmente no cheddar a prensagem é feita na horizontal, tá? É raro que ele seja prensado verticalmente. Aí está enchendo as formas. Vocês vão reparar
um detalhe que a Wilson Hoops tem uma forma dentro da outra, estão vendo aqui? E aqui tem uma agulha que passa de um lado para o outro. Ela impede que essa forma que está aqui, ela desça até o fundo. Isso é porque no começo, como são grãos, né, a forma enche muito rapidamente, mas se você prensar ela só com a parte baixa, ela fica muito baixinho. Então, eles põem essa forma adicional por cima, põe uma agulha aqui para não descer e prensa. Depois tira, tá? É assim que é feito. Tá? Aí o processo de enformagem, tá ok? Estão vendo aí? Né? Ele está acomodando a massa, tá ok? Aí ele prensa meia hora com mais ou menos 35 libras, né, polegada quadrada. Aí tira da forma, tira o pano, vira e prensa mais 12 a 16 horas com 50 libras, até o dia seguinte. Tá? Aí estão vendo em outra fábrica a prensa coletiva horizontal, onde a prensagem é homogênea. Essa prensagem tem uma vantagem sobre as nossas prensagens habituais aqui, que é onde a gente prensa na coletiva vertical. O que acontece é que na coletiva vertical, o bloco que está na parte mais inferior é muito mais prensado do que o bloco que está na parte mais superior. Tá? Muita gente me pergunta, às vezes, né, por que é que você tem no mesmo lote, né, sei lá, um lote com 300 peças de queijo prato. Por que alguns, às vezes, dão mancha ou dão um defeito qualquer e outros não? Tem muito a ver com a prensagem. Tá? Os queijos do meio, por exemplo, como não há viragem a toda hora, acaba, especialmente na primeira parte da prensagem, o queijo de baixo prensa muito. Ele tem, digamos, 50 libras de pressão, mais 10 queijos de 3 quilos em cima dele. Né? Então, ele é muito prensado. Ele fecha mais, ele pega menos sal. Tá? No mesmo tempo que um queijo está na parte de cima. Como ele coleta menos sal, devido à diferença de pressão osmótica ser menor, ele não é tão salgado, ele está mais suscetível de outros crescimentos de micro-organismos, que tem a ver com a atividade de água. Tá, ok? Assim também a proteólise é mais lenta, porque a hidrólise é diferente, tem menos água. Tem um monte de coisa que vai provocar nesse queijo. Tá, ok? A formação de casca também não é igual. Então, as prensagens explicam muitas vezes o que acontece em diferenças dentro de um lote. Tá? Também o que explica muitas vezes é a salmoura muito cheia. Eu só estou aproveitando aqui para dar algumas dicas. Né? Geralmente você busca ter 2 a 3 litros de salmoura para cada quilo de queijo. Quando essa regra não é respeitada, você costuma ter queijo demais numa salmoura. E os queijos estão colados um no outro, eles não salgam. Não tem como absorver sal, né? Porque está uma parede com a outra da casca do queijo. E aí você tem esse problema de o queijo que está na parte mais externa salgar mais do que o que está na parte interna. Outro problema que explica muitas diferenças também é quando vocês usam o Euroblock. O Euroblock é uma forma, né, estilo europeu, aí, como o nome indica, né, que pesa aí de 16 a 20 quilos. Depende do tamanho do Euroblock. Tá? O Euroblock muitas vezes é usado para ganhar tempo. Não tem nada de errado nisso, não. Então, vamos supor que uma fábrica, em vez de fazer 6 queijo prato de 3 quilos, fabrica um Euroblock de 18 quilos. Tá? Depois ele é salgado, 18 quilos, vamos supor que ele salga durante 24 horas. Depois ele é cortado em 6 pedaços de 3 quilos. É óbvio que o pedaço que está no centro, ele é cortado logo após a salga. Né? Não tem sal quase nenhum, né? Porque o sal entrou pela casca. Então, aqueles blocos mais centrais, eles não têm sal quase nada, porque o sal só tem na parte da casca, que é pequenininha neles. Né? O resto tudo é parte central. Além disso, né, eles vão apresentar oleadura mecânica, né? Eles não estão fechados. Então, isso também explica certos problemas que ocorrem em certas fábricas, até mesmo de sabor em queijos, até mesmo por questões de pseudomonas, por exemplo, né? Que pode provocar problema num queijo e não no outro, por causa da sensibilidade ao sal. Então, isso explica, tá? Então, não tem nada de mistério em queijo, não. O queijo não tem segredo, né? Então, você tem que entender, você tem que conhecer para você poder explicar. Mas sempre há uma explicação, tá? Algumas coisas são meio tenebrosas, né? Coisa de bruxa mesmo, entendeu? Eu estava na Colômbia esses dias, eu estava falando que, fabricando queijo encontrei um queijeiro antigo, um Chepito, um grande amigo meu, que cresceu lá, ele é meio índio cholo, né? Então, estava conversando com ele sobre os xamãs, né? Os xamãs que tem na Colômbia. Aqui também deve ter algum por aí. São aqueles na civilização inca, né? E os xamãs que tinham seus poderes especiais eram os curandeiros da. Então, eu estava falando qual que é a diferença entre um queijeiro e um xamã, né? A gente vive fazendo milagre também, né? Meio bruxo, alquimista na beira dos tanques de queijos, né? Tá? Então, vocês estão vendo a prensagem vertical, tá? Conforme eu expliquei. Aqui, eventualmente, uma prensagem, aqui é a prensagem horizontal, aqui é a prensagem vertical. Vocês estão vendo que aqui tem o que eu falei com vocês, que é a forma que está dentro uma da outra, né?
Aí, mesma coisa, eu estou mostrando para ilustrar bastante, para vocês terem uma ideia de como que é fabricado, tá? Você vê que aqui já vai diminuindo de tamanho, né? Ok? Tá? Aqui, o que eu já falei para vocês anteriormente, né, como que é feito no caso do queijo cheddar, que é levado para a fusão, tá? Então, é feito nessas torres muito altas, né, que é muito comum nas fábricas americanas, tá? Em processos americanos para cheddar, né? E que são especiais para poder fabricar esses blocos grandes, né? Então, no final, tem um sistema chamado de block former, né? Que é onde você forma esse blocão grandão, que ele já é embalado imediatamente. Vocês estão vendo os blocos que são formados, né, que vão depois para a embalagem, tá? Tá ok? Estão vendo aí? Né? Então, basicamente, você desenforma, tira os queijos das formas, né? Embala a vaca e vai curar por 8 a 10 graus até um ano, né? Estão vendo aí na embalagem, né? Ok? É assim que é feito o cheddar americano. Nos Estados Unidos, basicamente, é isso que ocorre, mas não é exatamente assim na Inglaterra. Não estou dizendo em todas as fábricas. A maioria das fábricas da Inglaterra são mais tradicionais. Então, normalmente, o queijo vai ser curado um período antes de ser embalado. Tá? Isso é tipicamente americano para facilitar que o queijo seja maturado em pallets, né, de grande quantidade, em armazéns imensos, não tem que virar e tal. Então, é obviamente que o queijo vai apresentar um perfil de maturação diferente em relação a um queijo britânico. Né? Tá vendo? Ele é colocado assim. Eu trabalhei muito com isso na Universidade de Michigan, tá? E aí fica aí paletizado aí durante um ano, a 8, 10 graus, né? Não precisa virar, não precisa fazer nada, porque não mofa, né? Ele está embalado a vácuo, tá ok? Basicamente é isso aí. Já estou quase terminando, falta talvez mais uns 15 ou 20 minutos. Eu só queria apresentar rapidamente para vocês como que é feito na Inglaterra, uma visão rápida, né, da fabricação do queijo cheddar tradicional britânico, tá ok? Né? Então, na Inglaterra, tipicamente o cheddar é feito nessa forma tradicional, que é uma forma cilíndrica, né, alta, um queijo que vai pesar aí mais ou menos uns 10 quilos, 8 a 10 quilos. É interessante mencionar as pessoas que estão me escutando aqui, que formaram lá na Cantoste, igual eu me formei lá, Tec Laticínios, né, com muito orgulho. Na Cantoste, até hoje se ensina a fazer cheddar dessa maneira. Eu aprendi lá, né, quando eu era estudante na Cantoste, eu estava no meu segundo ano lá, faz muitos anos, e eu aprendi a fazer cheddar lá com o professor Jacó. Né? A gente fazia o cheddar num formato assim, socava com as mãos e depois era colocado na prensa. Então, ou seja, influência da Cantoste antiga, né? A Cantoste começou a formar teclas em 1941. Então, os dinamarqueses, que foram os primeiros professores, né, tinham essa noção dos queijos europeus. E aí o cheddar, até hoje, ele é feito assim. Eu espero que continue sendo feito assim. E aí ele é maturado sob bandagem. A bandagem é um tecido que é colocado no cheddar antes do início da maturação. E aí passa banha de porco, né? Passa um azeite, um banha de porco, geralmente é usado banha, para poder proteger a casca, né? Impedir uma evaporação muito intensa, proteger contra mofos, né? E ele cura sobre essa bandagem, tá? É muito interessante. Isso é muito usado até hoje na Inglaterra, tá? Vocês vão ver aqui no processo, tá ok? Aí, está mostrando o cheddar. Reparem bem aqui. Essas estrias que estão aqui são muito típicas do cheddar, tá? Eu vou mostrar no final a fabricação de um queijo estilo Stilton, que eu fiz aqui no Brasil com a Carol, lá do Bofete, né? A gente usou muito esse princípio aqui, tá? Eu vou mostrar isso numa outra palestra que eu estou preparando, que é o princípio da não soldagem completa dos grãos, que permite crescimento interno de fungos, tá? Dentro do queijo. Reparem bem a diferença de um queijo cheddar britânico, né? Ele é mais quebradiço, né? Ele tem uma textura diferente, tem muito pouco corante, tá ok? Olha que beleza, essa foto é maravilhosa, né? Então, esses queijos estão cheios de mofo, né? Cresce bastante mofo. Reparem bem aqui internamente, essas estrias mecânicas que aparecem nesses queijos, são muito típicas, né? Tá? E a profusão de mofo que cresce, tá ok? Aqui a pessoa aí está colocando, reparem bem como que são regulados os grãos, igual eu já citei para vocês, aí nessas formas típicas britânicas, né, que eu mencionei, tá? Vai enchendo bastante essas formas, tá vendo? Né? Então, reparem bem que essas formas, né, essas massas aí estão a 37, 38 graus, e às vezes aí já baixou para 36, 35. É difícil ela se soldar completamente, né? Ela vai se soldar sob pressão.
e inclusive a bandagem tem essa finalidade, porque a massa é muito delicada no começo, na hora de virar ela pode se soltar. Então a bandagem, que é feita desde o princípio, ajuda a manter a estrutura desse queijo. Então, por isso que essa massa aí vai permitir a formação de estrias internas, tá? A prensagem, né? Tá prensando. Reparem bem aqui, eu coloquei de propósito, reparem bem o mofo entrando aqui, tá vendo? Tá? Então, é por causa das estrias, né? Então, uma vez a Carola do Bofete me mandou uma foto, ela faz um cheddar lá, né? Esqueci o nome do cheddar dela. Deu? Ela tem outro nome, não sei se é Soberano, uma coisa assim. Ela faz um cheddar muito, muito bom, por sinal, mas ela mandou uma foto para mim, cheia de mofo assim por dentro. Eu falei com ela, menina, vamos fazer um Stilton aí. Ela está me escutando aqui, ela pode confirmar. Né? Eu fiquei entusiasmado. Eu falei, cara, você está fazendo um Stilton aí sem querer. Aí eu fui para lá em fevereiro do ano passado, né? E a gente fez o primeiro Stilton, né? Na fazenda dela. Eu já tinha feito anteriormente lá em Carangola, né? Na Fazenda General, com o Laticínios Vale do Carangola. Fiz juntamente com a Aline, na época ela trabalhava lá. A gente fez esse queijo lá, né? O Stilton deu muito certo. A gente fez 2 lotes lá, diferentes um do outro. Funcionou bem. E agora eu fiz aqui com a Carol, ela está vendendo queijo, um queijo muito famoso, pegou fama, né? E chama Azul Britânia, que foi um nome que, a pedido dela, eu criei esse nome, Azul Britânia, né? Um queijo muito conhecido, tá? E aí vocês estão vendo, quase vai virando um Azul Britânia aqui, né? Um Stilton, tá ok? Olha que beleza essa foto, tá? Então, tá, né, um sabor frutado e saboroso, está escrito em inglês aí, né? Então, vocês estão vendo aqui, reparem bem, né? Que já ganhou prêmio em concursos mundiais de queijo, né? E tudo mais, tá? Então, é muito conhecido, né? Esses queijos. Reparem bem que tem um amplo crescimento de fungo, tá? É preciso que aqui no Brasil a gente não tenha nenhum preconceito contra o crescimento de fungos em queijos, né? Nem de ácaros, né? Então, estão na casca do queijo, não estão no interior do queijo, esses mofos aí, né? Então, normalmente, eu sou um árduo defensor de queijos maturados por fungos, né? Tanto no interior quanto no exterior, né? Eu defendo muito que é normal que cresça fungo em queijo. Se não tivesse acidez, não crescia, né? Então, ele está bem fermentado. Essa é a minha opinião, sabe? Então, eu não me importo com fungos, não, tá? E eu acho normal em queijo, tá? Aí estão vendo aí, ó, um queijo já pronto, né? O cara está sondando o queijo, né? Então, sob a bandagem, né, essas peças vão se cobrindo de diversos tipos de mofos. Reparem bem, que coisa linda, né? Tá? Olha o orgulho que esses queijeiros têm de seus grandes queijos, né? É natural, é coisa realmente espetacular, tá? Aí estão vendo o queijo, muito parecido com o formato que tem em Juiz de Fora, na escola Cândido Tostes, né? A nossa escola, tá? Que é muito bonito. Aí um cheddar aí de maturação do cheddar, né? Tá? Aqui também. Né? Sempre estão vendo a presença de fungos, tá? Que é um queijo que é maturado sem embalagem, né? E isso dá a diferença básica no queijo, né? Não que o fungo vai ter uma influência grande, porque o queijo é muito seco. Então, normalmente, as proteases não é igual no camembert, né? No brie, né? Não vai ter aquela maturação centrípeta, que é onde a enzima caminha para o ser interior do queijo e vai maturando naquela direção. Aí não vai acontecer isso porque o queijo é muito seco, né? Então, não tem como haver uma proteólise intensa aí na casca. Então, essa é a razão, tá? Mas eles crescem. Depois eles poderão ser raspados, né? Igual queijos que contêm ácaros, né, na casca, tipo do mimolete francês, que o ácaro é uma presença normal, né? É cultural e é bem-vindo, né? É muito legal, tá? É muito bom. Aí, está fazendo aí uma sondagem do queijo, estão vendo aí, né? Matura por 1 a 2 anos. Reparem bem essas aberturas mecânicas, tá? É isso que eu estava me referindo. É normal nesse queijo, tá? É pelo tipo de massa que eles têm. Então, ele não se fecha completamente, tá? Aí tem um papel interessante a bandagem, tá ok? Como a maturação é muito longa, acaba se formando cristais de tirosina, né? E também cristais de lactato de cálcio. Eu só queria mencionar para vocês, porque é um tema interessante e é muito comum em cheddar, tá? Especialmente a presença de tirosina no cheddar britânico, e também de lactato de cálcio, muito no queijo americano, tá? Por causa da alta acidez que esses queijos têm, tá? Então, aqui vocês estão vendo o lactato de cálcio e tirosina. Vou dar uma bicada no meu vinho aqui, tá? Então, há uma diferença grande. Normalmente, o lactato de cálcio ele se forma como uma massa amorfa, né? Que cresce em superfícies, raramente interior de queijo, tá? Ela cresce nas partes interior quando estão fatiadas, né? Pode acontecer, sim. Eu já vi alguns queijos onde você está trincado e tem lactato de cálcio lá dentro.
mas normalmente ele se aparece mais em superfícies, especialmente superfícies recém-cortadas, porque quando se corta, evapora, se desidrata. E aí, como o índice de solubilidade do lactato de cálcio é muito pequeno, ele precipita na forma de cristais. A tirosina é diferente, porque ela é um aminoácido, né? Não é um sal igual o lactato de cálcio. E aí ela está presente na estrutura da caseína, estrutura terciária da caseína. E à medida que o queijo vai sendo maturado, longa maturação, queijo muito envelhecido, ela vai ser liberada. E o índice de solubilidade da tirosina em água é um aminoácido que tem radicais aí, né, benzênicos, né, tem fenóis, ela é muito baixo e ela acaba, então, se cristalizando, tá? Eu vou mostrar para vocês aí. Aqui vocês viram o lactato de cálcio aqui nesse cheddar, né? Está na beiradinha aqui, tá? Aqui você vê a forma L positiva, né? Levógena, né? Que é a forma normal isomérica do ácido lático, a isomeria espacial. Vocês estão vendo aqui essa forma. A D-, que é a destro rotatória aqui, né? Essa forma, ela é negativa e ela é... Essa hidroxila aqui, ela está desse lado aqui e aqui está desse lado. Apenas essa mudança na estrutura espacial faz com um desvio da luz polarizada, tá? Então, o que faz com que mude as características desse componente. Então, o ácido lático que aqui está, que não é indolactato, ele vai reagir depois com cálcio, né, para formar o lactato, ele passa a ter uma solubilidade muito baixa, tá? Algumas bactérias produzem essa forma de ácido lático negativo, que é ruim. Uma delas é a Leuconostoc. Leuconostoc mesenteroides, que a gente usa pouco em queijo, né, na verdade, tá? Ele tem uma tendência a produzir a forma D-, mais do que a forma L positiva. O grande problema que acontece são as NS-Lab, e muita gente nem acredita que elas existam, né? Mas aí, especialmente Pediococcus, elas produzem uma enzima chamada racemase, né? Então vai formar uma mistura racêmica, tá? Então ela vai converter essa forma para essa, lentamente, tá? Mas pode acontecer também de uma forma bastante rápida, tá? Depende da temperatura que o queijo está. E aí, quando o queijo é submetido a uma temperatura, né, onde permite uma certa desidratação, igual quando você corta o queijo na temperatura ambiente, faz um fatiamento de um cheddar. Aquela fatia que está exposta, aquela face, ela desidrata, aí essa forma aqui precipita, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. A mistura racêmica é quando uma forma vai sendo convertida na outra, especialmente do lactato L positivo para o D negativo. Chega no ponto de equilíbrio, que é 50%, aí para a conversão, tá? E aí é nesse ponto que, então, já há quantidade suficiente da forma D- para que ela se precipite, não havendo água e temperatura mais baixa no queijo. Ou seja, não havendo água, assim, não havendo solubilidade suficiente, tá ok? Então, por exemplo, se você colocar aqui um trabalho que foi feito, se você colocar, por exemplo, Pediococcus no meio, tá? Qualquer, e colocar lactobacillus, você vê que o lactobacillus não tem efeito nenhum em converter a forma L positiva, que está aqui, né, inicial, para a forma D negativa, que precipita. Mas repara bem como é que os Pediococcus podem fazer isso, tá? Então, o Pediococcus não é normalmente uma bactéria que é usada em fermentos, né? Mas é uma NS-Lab, é uma bactéria lática. E ela está presente em leite. E ela pode passar pela pasteurização ou pode recontaminar o leite dentro da fábrica, tá? Então, vários trabalhos que foram feitos, aqui estão alguns autores que eu estou mencionando aqui, né? Tá? Você pode calcular, basicamente, a quantidade máxima de ácido lático que está no queijo e que pode provocar uma cristalização, tá? Então, por exemplo, né? Se a solubilidade máxima dele a 10 graus é 3,38, né, gramas por 100 gramas de água, tá? E o teor máximo permitido seria de 1,28% de ácido lático no queijo. Se passar disso, ele já não tem mais capacidade de solubilizar essa quantidade de ácido lático. Se você baixar a temperatura, piora a situação, porque aí a temperatura mais baixa, a capacidade de absorção da água é menor, tá? Então, o que vai acontecendo é que o lactato reage com o ácido lático, né? O sal vai formando lactato de cálcio, vai se aglomerando, vai formando pontos de nucleação dos cristais, e aí aparecem essas manchas, que o consumidor pensa que é mofo. Então, nos Estados Unidos é um problema grave, e às vezes, quando o queijo é cortado, pode acontecer, na hora de embalar, ele aparece com essas manchas brancas.
E o consumidor americano é paranoico com mofo, é claro, né? Então, já viu, né? Não compra o queijo, tá ok? Então, basicamente, para resumir para vocês, né? Já não falta muito, já estou quase terminando, né? É que alguns micro-organismos podem produzir racemase, são as enzimas que catalisam, né, a transformação para a forma D-, que é muito menos solúvel. Então, há dois caminhos importantes para formar os cristais de lactato de cálcio, tá? Umas bactérias lácticas podem produzir o D-, igual citei, o Conostoc, por exemplo, e algumas NS lá podem racemizar, né, o L positivo para negativo, tá? Tá nesses autores aqui que eu estou mencionando aqui ao lado, tá? Essas são as NS Lab que são mais encontradas em queijos, tá? Em leite, né? Em leite cru, sobretudo. Lactobacillus curvatus, brevis, casei, paracasei, raminosus, plantarum, né? Esse fermento é muito comum, ele curvatus, né? E aqui estão os pediococcus, tá ok? O Leuconostoc é considerado NS Lab, mas ele é também presente nos fermentos, especialmente o mesenteroides, tá ok? E heterococcus também, tá? Já os cristais de tirosina são diferentes, né? É uma coisa que a gente quer ter nos queijos, né? Então, aqui vocês estão vendo a baixíssima solubilidade que tem em água o lactato de cálcio, é mais ou menos 40 miligramas por ml de água, é muito baixo, né? Conta 0,45 da tirosina. A tirosina é 10 vezes menos solúvel, aproximadamente, tá ok? Então, a tirosina, que vem do grego, né? Tiros, né? Que é queijo em grego, né? Tá? Então, vocês estão vendo aqui, né, a molécula estrutural da tirosina, né? E aqui está o grupamento fenol, que é o fenólico, o anel benzênico, né? E a hidroxila aqui. Então, isso faz com que ela seja um aminoácido apolar. Não gosta de água, tá? Não tem carga elétrica. Então, na cadeia lateral, na estrutura da caseína, na estrutura tridimensional terciária, né? Ele está voltado para a parte de dentro, tá? E aí o que acontece? Demora muito a ser liberado por desaminase, descarboxilase, peptidases, né, que vão cortando os peptídeos, tá? Então, tem que ter uma degradação muito avançada da caseína para liberar, tá ok? Pode acontecer ter tirosina no queijo através da transformação do aminoácido chamado fenilalanina, que é transformado em tirosina, né? Então, mas isso ocorre muito raramente. Você tem que ter essa fenilalanina hidroxilase, que é uma enzima, tá? Que é muito importante em bebês recém-nascidos, né? Por isso que faz aquele teste do pezinho para verificar se a criança tem capacidade de produzir tirosina, que é muito importante no cérebro da criança que está crescendo, né? Através da fenilalanina, tá? Isso é só uma informação cultural, né? Que tem a ver com a presença de tirosina também no nascimento da criança, tá? Então, o Lactobacillus helvéticos é fundamental, porque ele é extremamente peptidolítico, tá? Então, ele não é um NS Lab, mas ele está presente nesses queijos aí de maturação longa, igual eu falei, cheddar de maturação longa, né? Parmesão, né? Pecorino, manchego, né? Então, faz parte da cultura, está presente no leite cru, né? Pode ser adicionado no fermento, no soro fermento e tudo mais. Aí vai cortando. Endopeptidase que corta no meio, aminopeptidase que corta, libera uma amina numa extremidade da cadeia, ou uma carboxipeptidase que vai descarboxilar um radical carboxílico, né? Todas essas enzimas têm uma extrema importância, tá? Né? E aqui na estrutura da proteína que eu falei com vocês, né? Primeiro, a primária é como se fosse um colar de uma mulher, né? Cheio de pérolas, né? Assim, estica numa mesa, né? Se você dobrar, enrolar ele em várias voltas, né? Aí a estrutura secundária, tá? Igual a estrutura do DNA, né? A terciária é quando você vai dobrando ele sobre ele mesmo, tá? E aí é aqui que eu falo que é muito importante na caseína, na estrutura terciária, tá? E aí é difícil atingir dentro dela a tirosina, tá? E o que eu expliquei que a beta-caseína, ela tem essa estrutura terciária muito resistente por questões de ligações hidrofóbicas e iônicas, né? Quando você tem pouco sal num queijo, você altera essas ligações hidrofóbicas e iônicas e ela se abre. Aí o coalho vai lá e degrada essa beta-caseína e ela tem muito aminoácido que é hidrofóbico, peptídeo hidrofóbico que é amargo. Então, por isso você não pode fazer queijo com baixo teor de sal, porque normalmente tem uma tendência a amargar, por essa razão. Eu não vou falar que isso aqui dá uma palestra inteira, tá? Então, estão vendo aqui as estruturas, igual eu coloquei, mais para o conhecimento de vocês, né, para ver o que acontece no queijo cheddar de longa maturação, tá?
Então, as peptidases elas vão provocando a liberação, tá? Então, aqui vai cortar uma ligação peptídica, né? Então, é peptide bond aqui é a ligação, enlace peptídico, né? E vai liberando, até liberar a própria tirosina. Mas isso leva meses, anos para ocorrer, tá? Vocês estão vendo aí os cristais de tirosina, que tamanho que eles são, né? Em queijos. Varia muito. Então, quando vocês estiverem na presença, for comprar um queijo, né? E tiver esses cristais, comprem, pelo amor de Deus. São os melhores queijos, mais saborosos que existem, tá? Né? Reparem bem aqui os Goudas holandeses, o cheddar britânico, né? O Parmigiano Reggiano italiano, todos têm. O Gouda holandês, né? Esses primadonas, aí, o Rembrandt, esses grandes queijos holandeses que custam R$300 o quilo, infelizmente, não dá para comprar, né? É muito caro, mas eles se apresentam. Você vê que essas precipitações aqui são tirosina, não é lactaticals, tá? Então, reparem bem, são esse Gouda holandês extra envelhecido, tá? São fantásticos. Então, aqui você vai ver que, nesse sentido, vai envelhecendo o queijo, né? E até com 3 anos, olha que queijo com 36 meses de maturação, né? Então, às vezes, eu ia no mercado lá, no mercado de Belo Horizonte, o mercado municipal de BH, às vezes eu ia muito lá quando eu ia ter uma irmã que mora lá, às vezes eu passava por lá para comprar uns queijos. Eu tenho muito boas lembranças desse mercado aí. E aí sempre, né, tinha esses queijos envelhecidos. Só que custa o olho da cara, né? Aqui na Cantareira tem muito também, tá? Então, se alguém quiser me dar um presente, me agradar muito mesmo, você pode me dar 1 quilo ou 2 desse queijo. Vou ficar muito feliz, tá? Então, repara bem que o tempo médio para formar cristais de tirosina, segundo alguns autores, é de 6 a 8 meses. Mas, deixa eu falar um negócio importante para vocês. Eu mostrei aquele vídeo lá do Mainland Cheese da Nova Zelândia, né? Tem a ver com aquilo lá. É tempo, 6 a 8 meses, temperatura, tá aqui. Eu estou sempre com fábrica de queijo na América Latina toda. Eu voltei a viajar, né? Acabo de chegar da Colômbia, estou indo para os Estados Unidos, estou indo para o México. Faz parte da minha vida queijeira. É legal. Eu gosto disso. Mas eu sempre me deparo com questões a respeito de maturação, com gente que quer fazer milagre. Não tem jeito, né? Não tem jeito de acelerar a maturação de um queijo, né? Então, você tem que dar tempo que ele precisa, e é na temperatura certa. Tem gente que quer fazer parmesão e curar a 8, 10 graus, ou até 5 graus, né? Parmesão foi feito para curar entre 14 e 18 graus, uma média de 16 graus, né? Cheddar por volta de 10 graus, até 12, né? Então, se esses queijos forem colocados numa temperatura muito baixa, eles vão curar, mas vai gastar o dobro ou o triplo do tempo, né? Então, ninguém pode chorar, dizer, não, mas meu queijo não cura, né? É por causa disso, tá ok? Então, só vou mostrar aqui para vocês, eu queria que vocês prestassem atenção numa parte, eu vou chamar a atenção, que já é uma das últimas imagens que eu estou mostrando aqui, já são quase 6h35, né? Tá? Mostrando a fabricação na Inglaterra, tá? Esse é o concerto para harpa e flauta aí do Mozart. É muito bonito. Está no filme Amadeus. Estão vendo o cara com o fermento lático repicado, né? Ele prepara o fermento dele, tá? Aí ele está colocando o coalho, né? Coagulação, depois ele vai adiantando muito aí, já mostra corte, agitação. Eu espero que vocês apreciem esse processo, né, britânico, tão tradicional. Eu sempre fui um queijeiro muito clássico, né? Eu gosto das tradições. E nasceu em Carrancas, não poderia ser diferente, né? É bonito ver o transporte das formas, o soro vai pingando, né? A prensagem. Agora ele vai fazer uma viragem, vocês vão ver o que acontece aqui agora, que ele tira o pano, ele faz o toalete do queijo e ele passa então a banha. Tá vendo aí agora? Tá? No queijo ainda fresco. Esse queijo já foi salgado, é claro. Então, salga seco, né? E agora ele passa a banha e ele vai colocar então esse tecido especial aí para poder fazer a bandagem. E ele vai passando banha por cima. Olha o cuidado com que ele trata o queijo, né? Assim que tem que ser.
Aí, vai bem com música clássica, né? Eu coloquei lá o Canon de Patti Bell, né, no começo. Uma música muito bonita, um tanto quanto melancólica, mas bonita. E virando o queijo, né? Que depois então será levado para maturação. Vocês estão vendo aí? Ele já foi com essa bandagem, que já está pronta, o queijo já foi totalmente tratado com a banha na casca, né? Repare bem como que ele vai mofar, igual eu já expliquei, durante a maturação, né? Tem um abundante crescimento de mofo. Vocês vão ver o queijo sendo cortado aí agora, né? Repare que eu falei das rolhaduras mecânicas, né? É um queijo vintage. Eu estou terminando, eu queria deixar aqui esse recado para vocês, é que eu comecei a preparar uma palestra sobre o Azul Britânia, que a gente começou a fazer lá em Carangola um dia, e viemos aí agora, ano passado, para a fazenda do Bofete aqui, da Bela Fazenda, da Carol Vilhena, minha amiga, né? E a gente fez esse queijo lá com o Ian, que participou bastante, que é um técnico formado lá no Rio, né, em Niterói, né? E então a gente fez, reparem bem aqui à esquerda, né? Tá um Stilton. Olha bem aqui, esse é o queijo da Carol, tá? À direita. Reparem bem as veias, como estão bonitas, né? A gente conseguiu realmente esse efeito e não gastou muito pensamento, não. A gente fez, primeiro já deu certo, né? Aí tem um pouco de sorte também. Não pode falar que é só competência, não. A sorte ajuda, né? Ajuda quem trabalha também. Mas foi legal, o queijo ficou bonito. A Carol cura ele uns 3 meses, depois ele é comercializado, tá? Então eu estou preparando uma palestra, já tem bastante material. Eu vou apresentar essa palestra em maio, tá? A gente vai anunciar bastante e vai ser interessante vocês verem os princípios básicos de fabricação de um queijo azul, que não tem tanto a ver assim com um gorgonzola, um roquefort que vocês conhecem, não. É diferente, tá? E é muito legal. Então, eu vou ficar muito satisfeito se vocês puderem participar, eu vou anunciar, tá ok? E eu quero agradecer a vocês pela presença. Vocês estão vendo aí eu com a minha netinha Cecília, né? Que ela é muito conhecida, das minhas netas é a mais conhecida, porque ela é muito viva, né? Muito cheia, muito de vida, de alegria, muito articulada. E ela está sempre com as histórias que eu coloco no meu Instagram, né? Vocês devem, quem me acompanha no Instagram sabe, né? Ela é muito divertida. Ela estava aqui hoje pela manhã, sabe? E, então, ela está com 4 anos e meio, a Cecília. E, então, estou colocando ela aí com essa foto para agradecer vocês. Muito obrigado. Aqui tem, no final, vocês têm aí o meu telefone, está aqui embaixo, tá? 11 97281 6346, meu WhatsApp também, tá? Tem meu e-mail da IFF, que aqui está, tá ok? E vocês poderão, então, conforme disse o Alejandro no começo, perguntas que vocês não tiveram oportunidade de ser respondidas aqui, eu vou responder pelo e-mail. Pode enviar que eu respondo mesmo, tá? E eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos com essa palestra, né? Que é uma palestra bastante ampla, assim, tudo, mas não é muito cansativa, e que a gente possa se encontrar breve, novamente, né? E espero vê-los todos lá em Juiz de Fora em julho, já que essa pandemia não tenha assim nenhum efeito nocivo na realização da Minas Láctea, né? Que a gente possa se encontrar lá, nem que seja usando máscara, não tem importância, a gente usa, mas que a gente possa ter ela presencial, né? Eu vou lançar meu livro lá, eu gostaria muito, vai ser no dia 13 de julho, né? Dia 13 de julho, exatamente, ou é dia 15 de julho,
15 de julho. Não, 13 de julho. É isso aí, tá? Uma quarta-feira. E vai ser o lançamento do meu livro. Então, eu vou esperar vocês lá, tá bom? Então, Alejandro, eu estou pronto para perguntas. Muito obrigado a todos pela atenção. Bom, então, a gente segue aqui, temos algumas perguntas, sim, tá? A primeira, Múcio, que foi feita pela Alexis Alazia. De acordo com essa textura quebradiça, esse queijo ele pode ser fatiado, Múcio? O cheddar? Pode sim, deu. O Alex Salazzi, eu acho que ele é argentino, não é? Deu. Sim, o queijo, ele fala português, eu conheço ele. O queijo pode ser fatiado, sim. Vocês viram algumas fatias de cheddar aí. É lógico que não permite o fatiamento muito fino, né? Porque ele é realmente bastante desmineralizado, ele pode se quebrar. Mas ele é vendido em cunhas, é muito frequente, tá? E ele tem boa sustentação depois de um certo tempo de maturação. Pode sim. Ok, a segunda pergunta, Múcio, o nosso amigo Lorival, o cheddar branco tem o sabor diferenciado do amarelo ou a diferença é apenas a adição do corante, Múcio? Não, quando se trata de cheddar, né, Lorival, meu grande amigo Lorival, obrigado por participar, Lorival. Não há diferença, não. A questão é apenas o corante. Acontece que algumas vezes, Lorival, a falta de corante pode denotar a presença não de um cheddar, mas de um Monterey Jack. E Monterey Jack não é adicionado de corante, né? E ele pode confundir com cheddar, que eles se parecem muito, e só que o Monterey Jack é de massa lavada. Então, na fermentação dele, a fermentação que é feita muito, muito menos intensa, porque é retirado o soro e colocado água fria, tá? Então, a massa é esfriada, sabe? E aí, normalmente, a fermentação é mais lenta, menos intensa, e o queijo tem um pouco mais de umidade. Então, ele é um pouco mais macio, tá? Mas aí sim, o corante, nesse caso, denota a presença de um Monterey Jack, tá bom? Ei, Múcio. A próxima, do Thiago Santana, tem como fazer uma adaptação na fabricação para obter um cheddar do leite de cabra, Múcio? Olha, eu não sei dizer, tá? Eu nunca fiz cheddar com leite de vaca, de cabra, perdão. Mas eu não vejo por que não poderia, tá? A coagulação do leite de cabra, o leite de cabra tem suas particularidades, né? Um queijo tem muito pouca alfa-caseína, ele tem mais beta-caseína do que alfa-caseína. Ele tem muito mais proteína globular também. Mas eu já fiz queijo de cabra, tem até um livro sobre esse assunto, né, publicado. Ele coagula igual normal. O leite de cabra ele tem umas particularidades devido à diferença na caseína, né, na fabricação de queijo. Não vou falar da parte nutricional, não, que é um leite muito particular e de alto valor, muito nobre para alimentação infantil, né? Claro, todo mundo reconhece isso. Mas na fabricação de queijo não dá mussarela, por exemplo, tá? Se você tentar fazer uma mussarela com leite de cabra, né, devido às particularidades da alfa-caseína, né, ele não estica, tá? Não fila bem. Tanto é, uma vez eu trabalhei nos Estados Unidos, na universidade, desenvolvendo um método eletroforético para reconhecer a presença de leite de vaca em leite de cabra pela presença da alfa-caseína. Ela vai formando um pico na eletroforese, à medida que você vai aumentando a adição. Eu publiquei esse trabalho no Journal of Their Science, tá? Então, ele tem suas particularidades. Mas eu vou dar um exemplo. O manchego espanhol, por exemplo, né? E eu sei que meu amigo aí, Pablo Oliveira, lá da Entrepinar, está me escutando. Ele pode confirmar. O manchego é um queijo que é feito com misturas de leite de cabra e leite de ovelha, né? Às vezes puro leite de ovelha, às vezes até adição de leite de vaca, ou leite de cabra puro, né? E é um queijo, é claro que não é um cheddar, mas ele é um queijo muito picante, um queijo muito forte, que é maturado 1 ano, 2 anos, entendeu? Então, eu acredito que possa, sim, e acredito que vai ficar delicioso, porque o leite de cabra, ele contém ácido graxo de cadeia curta, caprílico, capróico, capro, ácido butírico, né? E 2 vezes mais que o leite de vaca. Então, se esses ácidos graxos são liberados, né, do glicerol, formando ácido graxo livre, eles são muito voláteis, dão um aroma intenso, que é muito típico de queijo de cabra, né? Delicioso, cara. Então, se fizer, fala comigo. Eu terei muito prazer em participar, orientar alguma coisa, né? E depois conhecer o queijo, tá? Muito obrigado. Uma outra pergunta aqui, moço, do Liu. Eu faço cheddar no estilo inglês. Gostaria de fazer o uso de folhas de urtiga. Múcio, me dê dicas de como misturar essa folha à massa do queijo.
Aí, cara, você me apertou aí. Realmente eu não sei, nunca fiz isso, sabe? Talvez alguém que possa te orientar mais do que eu, que tem essa experiência com essas espécies, né? Que são colocadas para aromatizar queijo. Realmente eu prefiro não responder, porque eu vou estar chutando. Eu nunca fiz, eu não tenho experiência, te peço desculpas, mas eu não tenho condições de responder a sua pergunta, não. Tá? Perfeito. Novamente, o nosso amigo Alexis Alazzi aqui, Múcio, ele, durante a cheddarização, também é adicionado sal? Sim, o sal é colocado nesse processo. A cheddarização em si é o processo da fermentação, Alex, né? Desde que você dessorou a massa, colocou na draining table ou levou para o cheddar master, é onde aí está contínuo, né? Vai fermentando, o pH está por volta de 6,20, 6,15, a hora que tu fez a transferência da massa do tanque para a fermentadora, tá? O tanque de acidificação. Aí vai baixando, isso aí é a cheddarização, o cheddar em inglês, tá? Depois que deu esse pH de 5,40, 5,50, aí sim você vai picar a massa e colocar o sal, tá? Então o sal é colocado após a cheddarização. Aí veio aquela etapa que os americanos chamam de mellowing time, que é a mistura do sal com a massa e a absorção do sal pelo grão que já está ali, né, adquirindo esse sal, tá? E ele vai soltando umidade também, um pouco de gordura, tá? Ele solta. Muito obrigado. A última pergunta aqui, Múcio, que recebemos é do João Guilherme Ligeiro. Primeiro, ele agradece aqui, né, muito aí a apresentação, a palestra que foi realmente muito enriquecedora, né? E ele faz a seguinte pergunta, Múcio, que você citou muito da questão do impacto da qualidade do leite na produção do cheddar, né? Com razão, porém ele gostaria de saber se existe especificidade, por exemplo, quanto a alguma raça de vaca que fosse mais adequada à produção do cheddar. Que eu saiba, não. Tá? Na literatura, eu já li muito sobre cheddar, já fiz o queijo muitas vezes, né? Não vejo nenhuma restrição, né? Por exemplo, se você vai na Itália, né? Vou dar uma resposta mais ampla, né? O Parmigiano Reggiano, o Grana Padano, são queijos que só podem ser feitos com leite de vaca holandesa, né? Holstein, né? Não pode ser parto suíça, outros tipos de animais, não, tá? O cheddar, que eu saiba, não tem nenhuma restrição. Se você usar Jersey, por exemplo, que é uma vaca muito usada no Brasil, né? Muito comum, que tem um leite muito gordo, muito rico em proteína, muito rico em caseína, extremamente amarelo pela presença de alta quantidade de beta-caroteno, ele vai dar um queijo de excelente qualidade, tá? E eu sei que a Carol, por exemplo, lá na Bela Fazenda, né, ela faz um cheddar lá, acho que chama Sinueiro, né? Agora lembrei do nome do queijo dela. E eu já comi o queijo várias vezes, é um queijo muito bom, e ele é feito com vaca de leite Jersey, né? Vaca Jersey, originária, com leite mais gordo. Então, e que eu saiba, ela não faz nenhuma padronização, ela faz com leite integral. Então, leite gordo, dá um queijo excelente, maravilhoso, tá? Eu não vejo nenhum problema, não. O que é extremamente importante, conforme já mencionei, é a qualidade do leite. As contagens microbianas de leite não poderão ser muito elevadas, né? Especialmente pelo fato de que eu mencionei lactaticals, por exemplo, que pode ser produzido por alguns tipos de NS-Lab, que estão em leite de má qualidade, tá? Eu não preocuparia muito, por exemplo, por exemplo, coliformes, por exemplo, um queijo muito ácido, né? E normalmente a lactose é consumida muito rapidamente na cheddarização. Praticamente é um tipo de bactéria que não deve produzir nada no queijo cheddar. Não tem lactose para produzir gás, né? O estufamento tardio, que é produzido por um clostridium, né? Uma bactéria esporulada, um bacilo, é preocupante em queijos que têm, digamos, um perfil diferente do cheddar, que é queijo de pH mais alto e menos sal. Queijo prato, por exemplo, né? Parmesão é uma vítima frequente de estufamento tardio, né? Ou de bactérias propiônicas. No cheddar não vai acontecer nunca, nem propiônica, nem clostridium. Sabe por quê? Porque ele tem muito sal, ele é muito salgado e ele é muito ácido, tá? E a massa dele não é compactada como a massa de um parmesão. Então, o potencial de oxirredução do parmesão é muito mais baixo, porque eu quero dizer que a massa é muito mais anaeróbica. Então, as fermentações anaeróbicas ocorrem mais fortemente no parmesão do que no cheddar. A massa está cheia de estrias, né? Ali tem oxigênio. Então, a preocupação com a qualidade do leite é importante, né? Especialmente no tocante à presença de NS-Lab. Eu não vou dar números aqui, porque é muito complicado falar, né?
que aqui no Brasil, leite contaminado aqui varia de 100 mil a 5 milhões de bactérias por ml, né? E a gente consegue fazer bons queijos com 1 milhão de bactérias. Às vezes não tem a regularidade padrão de sabor, né? Por causa da alta contagem. Mas faz bom queijo, tá? Ok. Mais perguntas? Chegaram mais duas perguntas aqui. Uma da Andrea, perguntando sobre o cheddar empregado na fabricação de queijo processado, quando maturado, qual seria o tempo mínimo para maturação, né? O tempo de maturação para uso no processado? O que acontece é que quando você faz queijo processado, você está procurando muito o que nós chamamos de caseína intacta, tá? A caseína intacta é muito usada para quem fabrica queijo suíço ou queijo processado para mais ou menos ajustar a textura do queijo processado, né? Se você fabrica um queijo processado com queijos muito envelhecidos, a tendência dele é não ter muita firmeza, né? A textura muda muito, mesmo que você ajuste o pH, porque você não tem muita caseína estruturada, intacta. Então, você pode misturar um queijo cheddar novo, que eu falo assim, com 2, 3 meses, com cheddar de 6 meses, por exemplo, tá? Então, por isso que eu não quero dar um tempo, mas é por volta aí de uns 2 a 3 meses para cima, você vai usar. Mas nada impede que você use um cheddar de 1 mês, porque ele está cheio de caseína intacta, né? Misturando com cheddar de 6 meses. Então, essas misturas você faz. Por isso que os americanos usam muito tambores, né? Volumes muito grandes para fazer o cheddar, porque é muito mais fácil de analisar, né? Então, vamos supor, um queijo de 200 quilos mais jovem com um queijo de 200 quilos mais velho, não tem que analisar um monte de pedaços de queijo pequeno, né? Então, essa é a razão. Então, você faz misturas para você obter o que você quer em termos de textura, ou para fatiar, ou spreadable, né? Para poder fazer, para espalhar, né? Vamos assim dizer, tá? Mais pastoso. A Nelly Maria Salas Herrera, pergunta aqui que ela gostaria de saber, se for possível, qual o material, né, do pano utilizado na Inglaterra para o queijo, né? Daquele vídeo que você passou por último aí, né? Uhum. Eu não sei, eu nunca vi na minha frente assim, sabe? Eu nunca vi. Mas aqui no Brasil, a gente usa esse pano chamado murim ou amorim, não sei, né? Então, esse é um pano muito comum, tecido, porque ele é poroso, né? A gente usa muito para poder prensar queijo, tá? Mas eu não sei exatamente qual que é o pano usado, não. Eu posso até perguntar para a Carol, que ela usa lá bandagem no Britânia, sabe? Eu posso saber dela depois, passar por e-mail, se me perguntar, tá ok? Aqui tem uma mensagem da Carmen Lozano, ela pedindo se seria possível compartilhar com ela o fluxograma de fabricação do queijo cheddar. Eu acho que seria interessante a Carmen, se ela pudesse te enviar um e-mail, né, que você poderia, acredito, claro, respondê-la, né? Claro, Carmen, fica tranquila. Manda para mim um e-mail, no meu e-mail da IFF, tá? Pedindo, explica lá o que você quer. Fica tranquila que amanhã mesmo eu te envio, tá? Sem nenhum custo nem nada. Tá lá, eu tenho a tecnologia completinha, mando para você, tá em português, tá fácil de ler. Essa tecnologia está no meu livro novo, que chama Receituário Brasileiro de Queijos. No receituário eu coloquei 50 tecnologias de queijos, tá? Então, diferentes, são os queijos mais fabricados no Brasil. Alguns até nem são tão fabricados, né? Mas está tudo lá em 331 páginas, no detalhe. Pontos críticos, tudo. Aí está o cheddar também. Mas, como eu não posso ainda divulgar o livro, eu não posso mandar o livro no momento que ele está sendo guardado para a feira em Juiz de Fora. A Nancy está mantendo sobre 7 chaves lá em Itaquaquecetuba, né, Alejandro? Entendeu? Então, nós não podemos ainda, mas eu mando o que está no livro, eu mando à parte para você, essa tecnologia, com muito prazer. Tá bom, Carmen? Temos mais uma aí que chegou aqui agora. A Marília Berbert, ela é simpática à fabricação ao cheddar britânico, pelas características mais artesanais, né? Nesse caso, ela pergunta, mesmo com atividade de água tão baixa, há intenso crescimento de fungos na superfície, como foi mostrado. Mesmo que não penetrem na massa, esses, de fato, não afetariam em nada o sabor do queijo? Ô Marília, obrigado aí pela pergunta. Eu conheço muito a Alejandra. Ela foi minha aluna Cantoche 76. E não é Berbert, não é Berbert, né? Marília Amorim Berbert de Molina, né? Que é do marido dela, né? Ela é muito minha amiga. Ela está em Campos, hoje ela trabalha na UENFA, na Universidade Estadual lá do Norte Fluminense, né? Marília, obrigado por participar. Uma surpresa boa saber que você está aí, né? Que você foi aluna minha na Cantoche e se afastou dos queijos um pouco, né, Marília? Mas que bom, né? Que você tá voltando aí, que legal, deu? E muito bom mesmo, sabe?
Fico feliz. Na verdade, assim, é porque eu sei que você sempre gostou muito do bom camembert, né? E no camembert tem muita influência. No cheddar, pode ser que tenha alguma coisa na casca, muito próxima, mas não. Que eu já consumi muito queijo cheddar britânico também, sabe? E você não vê nenhuma proteólise debaixo da casca, ele é muito seco. Então, não acontece, não, tá? Não é por causa de sal, não. Tem bastante sal ali. É que esses mofos são muito tolerantes a sal, né? São muito tolerantes, muito. Crescem até 10% de sal. O ideal é por volta de 3%, né? Não é questão de sal, não. É questão da umidade mesmo, né? Tanto é que o pH desses queijos não sobe muito, porque não tem formação de amoníaco, de nada desses componentes alcalinos, né? Tá? E eu espero também, né, que não tenha nenhuma formação de toxinas, né? Esse é um campo difícil de discutir aqui, né? Aflatoxina, essas coisas que mete medo em muita... Eu sei que você não tem medo disso, mas que mete medo em muita gente que consome queijo, né? Mas normalmente não há registro de nada desse tipo em queijo cheddar que eu saiba, não. Tá bom? Obrigado pela pergunta, muito interessante. Bom saber que você está aí do outro lado. E, Múcio, e uma última pergunta, Múcio, aqui do Jorge, se você entende que o cheddar continuará no Brasil aí ser um queijo de nicho, né? E o que a gente precisaria, o que se precisaria para ter para que esse queijo se tornasse em maior escala no Brasil o consumo, né? Cara, essa é uma boa pergunta, cara, porque a impressão que eu tenho, né? Eu fiz meu primeiro cheddar, tem uns 50 anos já na Cantor, eu era um menino, né? E eu nunca vi cheddar por aí, a não ser meu amigo Marquinho, né? Ele deve estar me escutando aí, né? Se você quer consumir um bom queijo, vai lá no Coronato, conversa com o Marquinhos. Nem sei se ele está vendendo esse queijo aí já no mercado normal, né? Mas aí eu suponho que sim, é um excelente queijo. Eu vou, sem nenhum desfavor para ninguém aí, tá? Mas é o melhor cheddar que eu consumi no Brasil, tá? Viu o Wilson, que está me escutando também, que o Wilson é um grande amigo meu, que também fazia cheddar lá de Bela Vista, né? Há muitos anos atrás que ele aprendeu a fazer nos Estados Unidos, né? Hoje ele está no Buritis. Grande abraço, Wilson, para você. E ele fazia um cheddar muito bom também lá no Bela Vista, sabe? Só que o Bela Vista não tocou esse projeto para frente, né? E seria muito interessante. E aí eu acredito que seja devido à percepção aqui no Brasil da acidez que tem no cheddar, né? Nós, brasileiros, normalmente não gostamos de queijos muito fortes, né? Meio que na América Latina, isso, talvez menos na Argentina e Uruguai, mas Então, eu acho que o cheddar não vai prosperar muito, não, sabe? Pode ser que crescer no consumo aí, especialmente de fast food, por exemplo, igual McDonald's, Bob's, né? Burger King, essas grandes cadeias, né? Que consomem o queijo processado nos seus sanduíches. Aí o cheddar entraria como uma matéria-prima muito interessante. Hoje a Pollenk, por exemplo, é uma grande empresa, né? da Savência, tem muitos amigos lá, e eles fabricam grande quantidade de queijo polenguinho, queijos processados, e são a base em cheddar, né? Então, é por aí que está o canal de produção do cheddar. Mas eu não acho que a gente vai ver assim na gôndola, em grande quantidade. Mas como nicho de mercado, sim. Eu acho que sim, tá? Ok, moço. Foram essas as perguntas que recebemos aqui no nosso evento. Queria te agradecer aí pelo show, pela apresentação muito enriquecedora. Tenho certeza que o pessoal sai daqui com muito conhecimento, né? E pensando com carinho aí no cheddar, né? Quem sabe daqui a pouco mais empresas querendo produzi-lo. É um queijo realmente sensacional, né? Agradecer a Nancy, a todos aí da IFF pela ajuda, da própria Fermentec, né? Então, fazer voz a todos eles e te agradecer também, tá, Múcio? Tá bom. Essa apresentação está gravada no YouTube, já está disponível, que o pessoal vai perguntar sobre isso, né? Sim, já vai estar disponível, Múcio. Inclusive, já teve até uma pergunta aqui, de fato. Então tá bom. Então, deixa eu encerrar aqui. Alejandro, muito obrigado pela sua mediação aí, muito bom. Agradeço a todos vocês, estou à disposição. Muita gente me faz pergunta no Instagram, estou muito acostumado a responder, eu respondo todo mundo, tá? No Facebook, né? No Messenger, aqui no WhatsApp. Eu respondo a todo mundo no e-mail, então fiquem tranquilos, podem perguntar. E eu insisto mais uma vez, apareçam lá em Juiz de Fora, em julho, né? Eu vou estar com as minhas netinhas, vão estar 5 netinhas lá, tá? Inclusive a Olivia, que vai estar com 1 ano, mais ou menos, vai estar andando. E quem gosta delas, quem é fã, que acompanha no meu Instagram, vai poder vê-las lá. Vou levar lá na frente, na hora de fazer o lançamento do livro. Vou ficar muito feliz de compartilhar essa alegria minha de ser avô dessas menininhas tão bonitinhas, tão alegres, né, com vocês, tá bom? É uma alegria que eu tenho na minha vida, tá bom? Então tá, muito obrigado mesmo. Obrigado à Fermentec, pessoal que me ajudou.
Obrigado a vocês. Um grande abraço, então. Vamos sair do ar, então, né? Um abraço. Boa noite a todos, viu? Tá bom. Tchau. Tchau.